Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso episódio número 8 do Expertizando. Lembrando sempre que a proposta aqui sempre foi de trazer pessoas que estão aí no mundo real, fazendo, construindo suas empresas, seus negócios. E para que esse papo sirva ou possa, de alguma maneira, ajudar alguém que está aí vivendo a mesma situação, com algum insight, alguma ideia, algum ponto que talvez seja por onde você não possa ter pensado e que, na verdade, esse é nosso propósito, esse tem sido desde o nosso primeiro episódio. Falando um pouquinho para apresentar aqui a pessoa que está aqui comigo hoje, a gente se conhece não tanto tempo, né? A gente se conhece aí uns, sei lá, 7 meses, 8 meses. Foi pouco tempo. E é interessante, porque a gente sempre teve uma empatia muito grande. Né? Muito legal. Acho que desde o primeiro papo, as conversas ornaram, como diz lá no interior, né? Exato. O cara do interior vai falar. Então, assim, para começar aqui o nosso papo, eu vou fazer 2 perguntas aqui e daí a gente dá sequência no papo. Então, eu queria saber que você falasse o seu nome e o que você faz. Show de bola. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Diego Eu Félix. agradeço. A gente é especialista em vendas online. Trabalho na área de cosméticos há mais de 10 anos, né? A gente está empreendendo e tentando e batendo há muito tempo. E hoje vem aqui compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho dessa história maluca e que, por sinal, deu muito certo. Boa, Diego. E aí, cara, pra gente do início, né? Como que você chega nisso? Como que eu vejo o início lá do Diego em relação a isso? Que você tem, quais são as experiências anteriores? Ou sempre trabalhou né, nesse setor? Como é que foi? Como é que começou tudo isso? Rapaz, eu trabalho há muito tempo, né? A gente já passou por várias áreas, né? Sou publicitário. Publicidade de formação. É, Legal. publicitário, trabalhei em N áreas, mas a área comercial foi muito forte, né? Eu cheguei em São Paulo há 10 anos atrás, Você é de Araçatuba, Araçatuba, interior aqui de São interior de Paulo. São Paulo. Legal. Eu cheguei em São Paulo há praticamente 10 anos atrás e depois de uma jornada em Araçatuba, trabalhando no ramo gastronômico, Gastronômico? O é, que você fazia lá nessa restaurante, época? cara, Restaurante? restaurante. Trabalhava na cozinha, trabalhava no atendimento, o que que era? Tinha 2 restaurantes lá, né? Ah, que E legal, já veio de legal. família, e comecei a empreender nessa área há muito tempo. E, enfim, e aí fiquei muito tempo lá. Cansei um pouco dessa vida, porque é uma vida desgastante. Eu até admiro quem tá Imagina. nessa vida até hoje, porque é muito desgastante. E vim para São Paulo para respirar novos ares, né? E para me reconectar, me achar aqui numa uma outra área, enfim. Chegando aqui, eu me achei na área comercial, Tá. né? Fui trabalhar numa empresa de vendas de propriedades de luxo. Venda de propriedade de luxo, você tá falando imóvel mesmo, setor Era imobiliário. resorts, né? Ah, Naquela tá. maneira fracionada. Ah, sei, como O se famoso fosse o timeshare. timeshare, Exato. entendi. Olímpia, se não me engano. Eu conheço É, de Olímpia, tem até amigos que tem é. aquela cota, né? Isso, Cota isso, lá de isso, isso. Olímpia, lá Isso. da residência. Na época, nossa, era bem legal, né? Porque era bem exclusivo, assim, um projeto muito legal. Angra dos Reis, assim, um negócio bem bacana. E aí comecei trabalhando nesse projeto, cara. Assim, não conhecia, né? Numa área que eu não conhecia, tinha que me inventar, tinha que me achar e bem agressivo, né? Porque a gente sempre aplicou vendas de alto impacto, né? Então, você tem que se especializar nisso e assim, eu viciei nesse negócio, cara, de um tanto, estudei demais e fiz muito curso, fui aperfeiçoando persuasão, neurolinguística, enfim, vários atalhos que a gente usa para poder efetivar a venda, né? E, cara, gostei tanto que me tornei gerente dessa empresa. Aí começou a pandemia, e a empresa acabou fechando, fomos para outra. Aí fui trabalhar no Rio de Janeiro, já trabalhando como consultoria, né, de alguns projetos lá no Rio de Janeiro, no projeto maravilhoso também, Arraial do Cabo. E aí fiquei mais um ano e pouco lá, e nesse meio tempo, cara, eu falei, meu, eu preciso de algo agora que seja para mim, né? Porque eu sempre trabalhei por conta, né? Sempre Sim. fiz as minhas coisas, as minhas empresas, enfim. E aí eu estava prestando esse trabalho, prestando serviço já há uns 5 anos, mais ou menos, nessa área. E aí eu resolvi me arriscar nas vendas online, né? E aí fui conhecendo o mercado devagarzinho, estruturando. Então, durante um ano e meio, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro e mantendo esse Essa projeto, operação essa rolando. operação aqui, que era bem enxuta, Uhum. tranquila, e foi tomando forma, né? Aí coincidiu dela tomar forma de tal maneira que eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais prestar o meu tempo, o meu serviço para outras atividades que não sejam a minha. E aí coincidiu do nascimento do meu filho. Eu falei, meu, tudo veio a calhar que vamos tocar.
Enfim, aí rescindi meu contrato e comecei a me especializar Aí você nisso. volta pra São Paulo. Você estava no Volto pra Rio, São volta Paulo. pra São Na Paulo. verdade eu ficava no Rio 15 dias e 15 dias aqui. Ah, tá. Tinha um pé É, lá e pé cá. pra Tá. lá e pra cá. E aí, agora eu comecei a me especializar nisso, tive o convite, o prazer de estar me formando no Mercado Livre, né? Uhum. Como consultoria oficial. É, pra quem não sabe, né, o Mercado Livre ele tem um processo de formação lá, Tem um né? processo de formação, né? De consultores, né? Consultores, certo? E aí eu tive essa oportunidade, sou da turma 2 dos consultores do Mercado Livre, então assim, sou da época dos dinossauros aí. E aí me interessei muito pelo assunto e comecei a expandir, né? Hoje eu trabalho com cosméticos, né, na área da beleza, com mais de 500 produtos. E a gente começou a expandir, expandir, expandir. E nesse meio tempo eu também comecei a prestar consultoria para novos vendedores que queiram alavancar nas plataformas, enfim, com esse conhecimento do Mercado Livre. E aí começou a rolar super também. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu não consigo mais. Graças a Deus a operação tomou uma proporção grande. Hoje a gente conta com 11 lojas, né? Tomou uma proporção grande, a gente não conseguia, não tinha mais tempo para poder prestar esse serviço também, mais uma vez, para outras coisas que não fossem As suas. as minhas, né? Infelizmente, enfim. E aí, o passar dos anos, né? Hoje vai para 6 anos, passar dos anos a gente atingiu um número bacana, assim, uma consistência legal, que esse é o desafio, né? A gente sempre ouve falar no altos e baixos. Eu mesmo conheço várias pessoas que começaram a trabalhar no online, a trabalhar com vendas, e muitas saíram pior do que começou, porque é um processo muito grande. Foi até na época que eu te conheci, foi através de uma indicação de outro super seller, outro vendedor assim, maravilhoso, grande demais, que o meu desafio era realmente manter essa constância e ajustar alguns parâmetros, que é desde precificação até ajustes fiscais, né, a escolha do melhor produto, essa consistência, né, ter essa solidez dentro da empresa que faz com que a gente permaneça muito tempo galgando, né? Caminhando tranquilo. E aí que foi o nosso papo, né? Então foi meio que uma virada de chave, porque eu reestruturei tudo. Falei, bom, agora começou. Chegou numa fase que a gente precisa dar passos largos agora, porque a gente está numa consistência há muito tempo e numa cautela há muito tempo. Eu falei, meu, então a gente já está seguro, que sabe que chegou numa margem confortável, já provada ao longo dos meses, que essa é nosso pico. Então daqui a gente precisa dar passos maiores, porque se a gente não dá passos maiores, a gente tem resultados maiores, né? Essa é a realidade. E, cara, e começou a rolar super, super, até o momento que a gente vai chegar a conversar. A gente tá lançando marca própria, né? Então a gente agora começa a lançar 2 linhas próprias para a gente começar também a trabalhar nesses Trabalhar. produtos. E isso é uma coisa interessante. E fazer uma pergunta aqui meio. Acho que ela cabe. Ao final das contas, as plataformas, elas são mocinho ou são os vilões? Porque você é melhor que eu, né? Sabe? Poxa, tá aí há tanto tempo. Mas é o que a gente ouve aqui do lado de cá, de uma outra posição de atendimento, né? Você encontra de todos os tipos de, podemos assim, de sentimentos em relação à própria plataforma. Aqueles que vão chegar para você, poxa, da outra plataforma leva lá 20% do meu. Nem da minha margem, né? Ela leva 20% de comissão, eles me dão um shadow ban para qualquer coisa que acontece, um cliente lá reclama. Qualquer tipo de reclamação no chat, ele já trava o repasse, etc. E outros falam que, como você é um caso, que a gente já conversou sobre isso, falam, cara, você vai se ajustando. A plataforma ela é mandatória na operação, obviamente. Sem ela não teria, talvez. Eu nem teria a capilaridade que eu tenho por conta dela. E conforme ela se ajusta, eu me ajusto. Então, o que você reflete após tanto tempo já de experiência em relação a isso? Eu acho que reclamar não adianta. Tudo que você for fazer para reclamar é muito fácil reclamar. Reclamar é sinônimo de covarde, na minha opinião. Então, o problema tá aí. Quando tem problema, eu adoro. Eu adoro resolver problema. Se tem problema, tem negócio. Negócios sem problema não são negócios, né? Começa a dividir aí, separar o homem dos meninos. E essa é uma realidade. Então, sim, tudo que você falou é verdade. A galera reclama super. Eu desencanei disso, eu não tenho por que eu reclamar, eu tenho que me adaptar ao jogo, né? Eu não sou o dono do negócio, eu sou o dono do meu negócio, e não da plataforma, da atmosfera. São mérito deles. Então, respeita as políticas quem quer, continua ali quem quer. E tá tudo bem, né? Cabe a gente se moldar, né? Se reinventar,
não ter carinho por produtos. Tem produto que, puta, você foi maravilhoso até ontem, mas hoje um beijo, você não Tá serve vendendo. mais. Então, esse lance de você estar auditando sempre, acompanhando sempre o teu negócio, isso serve para qualquer tipo de negócio. É fundamental. É fundamental. É difícil hoje um empreendedor colocar a sua cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, que gostoso, que noite disso. Que é isso? Isso não existe. Não, a cabeça não para, enfim. Então, ao invés de perder o tempo reclamando, que tal ganhar tempo produzindo, fazendo diferente, trazendo realmente coisas e que realmente relevam tua empresa, né? Então, esquece, a gente faz o jogo sim, a gente tem 2 super sócios majoritários, que o primeiro é o governo, né? Os impostos, e que não tem como, infelizmente é assim. E segundo plano, a gente trabalha com as plataformas e, cara, tem que respeitar o jogo. Quer jogar o jogo é esse, vamos se adaptando, né? Vamos buscando produtos, vamos minerando, né? Como a gente costuma dizer, vamos minerando. E vamos atrás, só não pode parar, né? É muito fácil hoje a gente apontar o dedo e falar assim, estão ganhando demais. Tá bom, mas você consegue ter essa audiência? Sabe quanto custa para você trazer uma audiência hoje para tua página, para qualquer tipo de negócio online que você consiga converter em venda? Você vai construir credibilidade, né? Você vai construir solidez, confiança. Aí você tem que conquistar a prova social, né? Uma série de coisas, uma série de investimentos que você vai ter para poder, no final, ter uma conversão de vendas. Então vamos analisar quanto tempo de investimento você precisa para hoje faturar, sei lá, 50, 100 vendas por dia numa página própria. Quanto isso custa? Será que os 20% é agressivo mesmo ou você que está viajando? Eu acho que não é agressivo. Se tiver a conta simples, né? Se você tivesse que fazer a mesma estrutura própria, Exato. quanto que você gastaria? Meu Exato. Deus, só de marketing. Exato, exato. Então o jogo é esse, tá tudo bem. Joga quem quer, ninguém é obrigado. Tem muitas pessoas que optam em seguir o caminho próprio e tá super certo, que legal, maravilhoso, mérito deles, enfim. A gente também segue, temos página própria, né? A gente faz vendas diretas também. Mas, cara, a gente optou por isso, a gente optou ser especialista no negócio e acabou, né? E nessa sua jornada, assim, cara, onde foi que mais você, acho que, pecou? Quais foram os erros que você cometeu aí? Que você falou, caramba, é por aqui que realmente. Isso aqui eu não deveria seguir. Cara, erro tem demais, né? Não existe acerto sem erro, né? Eu costumo dizer que eu mais errei do que acertei. Mais errei. Então isso vai formando com que você fique cada vez mais calejado, cada vez mais experiente, sabendo aí o caminho a seguir, né? O caminho das pedras. Então eu errei bastante. Pô, eu tentei, como todo mundo já tentou na vida, um caminho mais fácil, um produto mais fácil, uma estratégia que, nossa, essa estratégia é boa, vamos fazer. Puta, mas pode ser que não dê bem. Não, mas vamos fazer. Deu errado, óbvio. Então, tudo que começa errado termina errado. Então, hoje, não condeno, tá? Fica aqui. Mas eu não trabalho com produtos importados, eu não trabalho com. Não trabalho, são nacionais, assim. E o que eu tenho de importado são corretos, porque eu prego isso, confio muito nisso. Que tudo que começa errado termina errado. Então, assim, eu já errei bastante, eu já fiz estratégias que realmente deram erradas. Muitas por sinal, e muitas por sinal. Já perdi, fui banido, já perdi contas. É, é normal. Às vezes você acha que está acertando, existe uma política que você tem que seguir e você tem que respeitar, né? E muitas das vezes a gente acaba não lendo as políticas, né? Como se fosse uma bíblia, as políticas da vida ali na plataforma. Você tem que ler as políticas e saber onde você pode jogar, onde você pode pisar, né? E a gente acaba pecando e tá tudo bem, é normal. Então eu já risquei muito. Um dos casos engraçados que eu passei, e assim, de erro, na minha opinião, eu comecei a trabalhar com brinquedo na época, assim, mas eu trabalhava com motoca, aquelas motocas, aqueles triciclos Sei, sei, sei. que empurrava. Aquele Isso, isso. do pedazinho, né? Isso, Do isso, isso. criança. Então eu tinha essa especialidade. Aí, Aham. vamos lá, cara. E na época eu tinha uma sala comercial na Paulista, ali no prédio da Jovem Pan. Porra, devia ter 20 e poucos metros quadrados, assim, pequenininha. E aí foi inventar de comprar esses brinquedos, cara. Mas assim, foi tão juvenil que assim, no mínimo eu teria que saber qual que era o tamanho Tamanho da da caixa. embalagem da caixa. E segundo ponto, quanto que custaria esse frete, né? Manda pra mim aí 150 motoca pra começar a brincadeira e ver. E a hora que chegou, cara, essas caixas? Meu amigo do céu.
Não, foi bizarro, assim. Não tinha espaço nem pra respirar. Assim, falei, agora o desafio é tentar vender isso aqui, né? O que nós vamos fazer? E a hora que eu fui calcular, olha aqui, como é amador, né? A hora que você foi calcular o tamanho das dimensões das caixas, que acabou com a vida social dentro do escritório, acabou. Acabou com o cheiro de papelão, assim, nossa, cara, foi desesperador. E a hora que eu fui calcular o peso e o frete do produto, eu falei, cara, foi uma burrada da minha vida, assim, absurda. O frete ficava mais caro que o próprio lucro. E aí eu vendia as motos devendo. Do prejuízo, cara. Ainda pra finalizar o desgosto, Vendeu tudo, pelo menos? Você lembra? Vendeu tudo? Você vendeu eu tudo? vendi, Vendeu vendi, tudo? vendi, esgotei e tal. Mas demorou, mas esgotei. Mas ainda por mais que hoje a gente é muito protegido em relação, tanto o cliente quanto a gente, em relação à fraude, mas às vezes escapa, né? E aí teve um abençoado que comprou uma motoca dessa, cara, e me devolveu um tijolo, cara. Me devolveu um Ah, o tijolo. tijolo, cara, dentro da caixa. Pediu a devolução, devolveu um tijolo. Isso é difícil acontecer, cara, mas eu fui tão premiado nessa Essa tacada. operação, hein? Nossa, essa aqui foi. Rapaz, o cara me deu um tijolo, cara. Eu olhei naquele tijolo, não sabia se eu batia na minha cabeça ou se eu chorava com o tijolo. E aí fiz todos os vídeos, tentei entrar com recurso, né, pra provar que realmente foi uma fraude e perdi, cara. Falei, pô, além de tudo, eu perdi. Aí eu desgostei. Falei, não, isso aqui eu não quero nunca mais na minha vida. Aí sobrou uma unidade lá. Eu falei, essa aqui vai ser do meu filho. Não vendo mais, acabou. Enfim, aí você vai, cara, você vai testando, você vai Sim, sim. aprendendo, você vai. É normal, a gente comete erros demais da conta. Mas assim, só aprende mesmo com os erros, né? E essa coisa do ajuste do produto, né? Vamos lá, então você falou, ó, desse começo aí, vendeu carrinho de criança É. para chegar nos cosméticos. Quais foram os produtos que você tentou e não funcionou? Ah, cara. Ou hoje você olhando para trás falou, cara, não funcionou porque eu faltou algum ajuste, não sei se na compra. Você sempre me falou isso, uma coisa que eu sempre, acho que eu trouxe isso comigo, umas conversas que a gente teve lá no início, da importância da compra. Eu falo, cara, uma boa compra determina muito mais o seu resultado do que o contrário, do que a venda em si, né? Eu lembro você falar sobre isso. E aí falar, por isso que eu estabeleci tanto. Eu me preocupo com essa relação direta com o fabricante. Porque o meu peso em relação ao fabricante direto, à fonte, né? Vai determinar com certeza a minha margem. Não só a margem especificamente, mas a qualidade do produto, enfim. Como é que foi? Quais os outros produtos que você errou? Teve outro que errou? Ou teve Cara, outro que você tentou antes de chegar no que você tá agora, que é o cosmético? eu errei bastante. O cosmético, assim, eu sempre tive na minha vida, né? Por estar. Eu venho de família, né? Minha mãe é esteticista há mais de 25 anos, a minha esposa é biomédica, estética Sim, também sim, há sim. muito tempo. E. Mas você olhou pra elas como uma oportunidade? Falou, pô, você tentou outro, Não, porque já não foi desde o começo quando nela, eu né? comecei, eu usei o que eu tinha na prateleira, né? Eu fui na clínica da minha Entendi. mulher, tinha uns produtinhos lá e comecei com isso aí. Tá. Aí depois eu fui tentar, como todo mundo tenta, tentar galgar a operação inventando moda, né, cara? Então você começa com os cosméticos. Você Comecei começou com com o o cosmético, correto, com o né? correto, que é o que você É, tá hoje. é, Aí no meio do caminho você falou, poxa, tem outras oportunidades. peraí, cara, a gente é faminto, né? Um hipermercado, você vai É, fazer um hipermercado ali. a gente é fominha, então tudo que vê, vendedor é assim, tudo que você vê, fala, rapaz, isso aqui vende, hein? Isso aqui dá bom. E aí você vai tentando até você achar, e é difícil. Então a galera hoje, que nem eu paro pra analisar, até chegar nas fábricas, né? A galera hoje, grande parte, vai até o centro de São Paulo, aí, porra, compra tudo que vê ali, as novidades, né? Os chinesinhos lá, e vambora. Mas, cara, na minha opinião, o erro mora aí. Porque você não consegue uma solidez na sua empresa, você não consegue uma segurança sem relacionamento, porque essa galera não é fiel a ninguém. Você entendeu? Você tá indo comprar preço e o pessoal não é fiel a ninguém, você não tem relacionamento, né? Ele só te trata bem porque você vai lá comprar dele, mas você não tem algo que você um suporte, algo que você necessite, entendeu? E aí eu falei, cara, isso eu não quero pra mim. Eu não quero ser mais um, porque eu trabalho muito difícil dessa galera. Porra, vendeu, no outro dia vai lá comprar, aí já não tá mais no preço, ninguém garante que o fornecedor ainda tem esse estoque, tem esse produto. Você não tem garantia, né? Não tinha nada, Garantia, de ó, nada, de nada, 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 nada. nada. E tá complicado. Como que você não tem garantia? Como que você oferece um suporte, uma garantia pro seu cliente? É uma reposição, né? Uma Exato. reposição, não sei o que você vai fazer. E uma credibilidade. Como que você conquista uma solidez? Não existe. Então, eu trabalho ao contrário. Eu tenho um relacionamento muito forte com meus fabricantes, né? Com as marcas. É muito bom, por sinal, assim, bom de verdade.
Então eu consigo ofertar bons valores e o mais importante, eu tenho um bom pós-venda. Eu acredito que o pós-venda ele é muito mais forte que a venda, porque a recompra é necessária. Então, infelizmente, o pessoal que, grande parte, não pensa nessa cautela do pós-venda. E o pós-venda é importante, cara. Não tem como. Então, a pessoa compra uma vez. Imagina que eu tenho mais de 500 produtos. Então, meu, ela já se sentiu confortável, tem essa confiança, teve a prova social ali, né? Aí vem o pós-vendas legal, que atende a necessidade, qualquer tipo de problema, tá ali oferecendo isso. E um bom produto, né, cara? Validade longa, produto intacto, lacrado, nota fiscal. Ah, não tem como, cara. Não tem como você não se manter. Aí, infelizmente, quem não trabalha com bons relacionamentos com fábrica e tem essa segurança de estoque, de sempre ter o produto, é difícil. É uma oscilação muito forte. Então, você para analisar em qualquer tipo de mercado, tá? Como eu já tive restaurante, eu sei muito bem disso. Você para analisar. Você vai num estabelecimento hoje, ou uma loja qualquer, aí você vê lá, vamos colocar no site, vai. Você, pô, tem 10 produtos, você vê que 6 está esgotado. Esgotado, esgotado. Porra, cara. Isso é grave, cara. Isso é grave. É a mesma coisa que você sentar num bar hoje, você pedir uma Coca-Cola, você vê que no freezer do rapaz tá com meia dúzia de latinha ali e não ter. Isso é grave, cara. Isso aí, meu, no subconsciente do seu cliente já vai dar a entender que a tua empresa tá mal. Então a sua credibilidade já vai a zero, né? Então como que você tem uma conversão, muito menos uma recompra? Você não tem. Então esquece, eu me preocupo muito com isso, ter estoque, alto estoque, ter prontidão de atendimento, ter excelência no pós-vendas, né? E conseguir manter isso aí. Não esquece, você tá fora do game. E hoje a gente sabe que para todos os segmentos, né, não aceita, cara. O mercado não aceita amador. Não tem espaço. Você pode até aventurar, amigão, mas não tem espaço. Existe o Não vai empreendedor. permanecer, Não né? vai Não vai permanecer. permanecer. Não vai Existe permanecer. o empreendedor, existe o aventureiro, né? O empreendedor tem consistência, mantém, ele se mantém. Por melhor ou melhor ou pior que seja a situação, ele se mantém, ele tem consistência ali. O aventureiro não, cara. Porque o cara ele coloca todas as fichas que ele tem ali, mais um pouco, se der meia ficha errado ali, desmoronou. Então, você construiu um castelo no terreno sujo, amigão. Isso é um ponto também, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque. E agora me surgiu até uma curiosidade. O pós-vendas vendendo pelo e-commerce, né? Eu falando até meu. Eu sempre tento trazer a minha primeira pessoa, e é uma coisa que eu falo muito pro meu time, falando, em relação assim, ao comportamento do cliente de uma maneira geral, né? Você fala assim, pô, gente, entenda que quando, por exemplo, você tem um cliente que é mais imediatista numa resposta, seja lá qual for, falando aqui do meu business, né? Aí o pessoal fala, pô, mas gente, pera assim, pega o seu comportamento como cliente, como é que funciona? Quando você liga lá, deu um problema na sua linha telefônica, você ligou na Vivo. Primeiro que você não tá nem querendo saber se a menina que atendeu da Vivo é a engenheira técnica de telecomunicação, se ela vai ter que subir lá no poste. Você quer a solução do seu problema. Pô, isso é um fato. E as pessoas, e esse comportamento, ele é geral e generalizado em qualquer tipo de relação. O nosso aqui, que é uma coisa mais direta, né? Esse pós-venda ele é todo dia, porque é todo dia que eu tô te atendendo, eu tô fazendo esse pós. Mas pensando em vocês, eu tô no Mercado Livre, atendi você pelo Mercado Livre. Quando eu vou comprar de novo, não necessariamente. Quer dizer, toda a minha compra, eu sou bombardeado por opções Uhum. infinitas, né? Do mesmo produto. Que eu ponho lá, pesquiso creme dental, sei lá, vai aparecer 200 creme dentais. Se eu for naquela minha última compra, o histórico de compra, talvez eu veja lá o cara que eu comprei. Mas eu não sei se todo mundo tem esse comportamento. Talvez o cara pesquisa de novo e vai vir aquele. Como que você garante essa coisa da recorrência na compra? Sendo que eu comprei você pela plataforma, pra gente não falar nome de qual plataforma, mas compramos lá pela plataforma, mas pode falar, não tem problema, Mercado Livre ou Amazon, sei lá qual for. E o que que você faz para porque numa próxima que eu queira comprar, eu vou lá com o Diego de novo e não vou pegar qualquer um, porque eu sei que no fim das contas eu tô comprando a mercadoria, né? É a marca XPTO que eu gostei. Agora, quem tá me vendendo ela, o mercado, o marketplace meio que quebra isso, né? Pouco me importa Pouco importa. quem tá me vendendo. O que eu quero é o produto X, né? Como que você trabalha com Na esses verdade, a dois, cara? conversão do pós-vendas é baixíssima, né? É baixíssima. Existe sim as pessoas que vai nas últimas compras porque já confiaram naquela empresa X e a gente vê que tem uma recorrência, a gente tem uma plataforma que acompanha isso aí. Quantas vezes essa pessoa comprou, quanto ela já investiu em produtos, fato. Mas a gente sempre tenta fazer algo dentro da embalagem.
coloca um Legal. cardzinho, né? Oferece um X desconto, né? Oferece uma embalagem resistente, legal, que não chega zoado, né? O produto, enfim. Porque é um fato, né? A pessoa perde o tempo, ou melhor, ela não quer perder o tempo te dando uma boa avaliação, mas ela perde o dia inteiro, se for necessário, para poder fazer uma reclamação. Entendi. Isso é fato do ser humano, Sim, sim. né? O cara acertou 10 vezes. Ele comeu lá 10 vezes no restaurante. Uma vez, acabou. Nunca mais eu volto aqui. As pessoas tendem a ser muito imediatistas, né? E aí, para ajudar ou piorar a situação, o Stories, né, e o áudio acelerado do WhatsApp acabou com a paciência. Acabou. Hoje a pessoa fica na página 23 segundos. Caramba. É, Esse é o tempo é o médio. tempo médio de conversão. Então, se ela fez uma pergunta antes da compra, se você não tiver de prontidão para responder no primeiro minuto, rapidamente ela já está em outro anúncio. Entendeu? E o pós-venda é a mesma coisa. A pessoa teve qualquer tipo de dúvida ou reclamação ou algo do tipo, você já responde imediato. Resolve o problema. Resolve. Não interessa qual for, mas resolve. Então, assim, a conversão disso é muito difícil, como você disse. Você se torna um anônimo dentro Daquele do universo todo ali. universo. Tá tudo bem, cara. E tá tudo bem. A nossa parte a gente faz. A gente sabe, a gente não faz. Muitas vezes a gente coloca cardzinhos, coloca um brindezinho. De coração, não é nem pensando na recompra, cara. É pensando na experiência. Porque as pessoas estão cansadas hoje com brindezinhos clichês. Ai, ganhe 10% na sua segunda compra. Você não convence mais ninguém, cara. Está cansado. Cansou, cansou. Então eu não gosto de ofertar nada, porque ninguém dá nada a ninguém. Isso é fato. Se está. A gente diz que santo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E as pessoas não caem nessas pegadinhas, mas ai, ganhou R$ 2 de cashback. Para, amigo. Vamos embora. Vamos ser direto. Então eu prefiro fazer algo agradecendo, muito obrigado pela confiança, pela experiência, né? Tendo essa satisfação que automaticamente, com a boa experiência, você fica marcado, cara. Então, assim, se você marcou pela experiência, a pessoa tem o trabalho de pesquisar qual foi a última loja que ela comprou para ela poder fazer uma recompra. Agora, se você está ofertando algo para ela, muito fácil, tudo que é fácil não tem valor. O que você tá falando é da emoção, né? A gente tá trabalhando na emoção. Trabalhar direto na emoção, no é. caso. Porque você não tem outro caminho. Eu particularmente, não encontro outro caminho a não ser experiência. Você compra experiência, a gente compra experiência, né? É normal, vou contratar seu trabalho hoje, seu serviço, você conta com experiência, você tem que ter uma experiência, não só a solução. Tem que ter uma história. As pessoas gostam de história. Já imaginou? Eu compro essa caneca aqui por uma história dela. Ela veio da Bahia, daquela viagem X. Então as pessoas gostam de história. Gostam de ter essa sensação de história. Então eu gosto de oferecer experiência, cara. Às vezes cheiro, né? A gente tem algumas essências que joga às vezes na caixa. Ao abrir, você tem essa experiência do cheiro, sabe? Do Não, negócio. isso é fantástico. Isso é fantástico. Então. Isso é fantástico. Então aí, tendo essa ideia, a gente falou assim, cara, vamos começar a criar coisas e criar marcas, né? Entendi. E aí agora chegamos aqui na coisa das marcas. Chegamos nessa E questão. como que você fez. E aí, pô, isso é fantástico, porque o Mercado Livre é muito disso também. Isso é também uma outra questão. A gente falou dos vilões ou mocinhos. Tá claro, também eu penso igual a ti. Que não existe vilão e mocinho, só existe um jogo com algumas regras. Tem um tabuleiro, tem um jogo que tem regras. Você tem dois caminhos. Entende as regras e joga a partir delas, ou vai buscar outro jogo que talvez esse não seja pra você. E o outro também é uma coisa que me provoca, eu sempre falei muito, independente se é um produto nacional ou importado, ou onde você vai produzir no final, mas eu acho que a revenda, o que eu tenho visto também no meu dia a dia, sabe, Diego? É que o futuro de qualquer pessoa que vende, que trabalha no comércio, é ter a própria marca. Ele precisa construir a própria marca do seu próprio produto. Sei lá, eu tô vendo caneca. Não adianta eu achar que se eu não tiver uma caneca lá da Expertizando, que seja uma marca de fato e vender, e trabalhar para que ela seja, de algum momento, parte do meu faturamento, e viver apenas de comprar caneca no Brás, como você disse, tirar foto e revender, isso tá claro que tá com os dias contados. Contadíssimo. Com certeza a caneca não seja o melhor exemplo, né? Mas marca de roupa, acontece. Roupa aqui no Brás, aqui que a gente tá na região do Brás, acontece muito, né?
O cara comprava e vendia, comprava e vendia, comprava e vendia. Aí depois ele falou, pô, Canica, eu preciso ter uma marca, eu preciso ter meu logo, eu preciso trabalhar de alguma forma um nicho, e através desse nicho, esse público, que o público é meu público, definir qual é o meu público-alvo, Uhum. e poder, de fato, ser específico a ele. No começo é um pequenininho, e esse percentual de participação deve aumentar. Como que você tem visto pra você? Pensando em você e no geral, você acha que isso é o Cara, futuro? eu acho que isso é o Qual o movimento que você presente, tem cara. feito? Isso é o presente, já, vou ser bem sincero, o que você disse é uma realidade. Na minha opinião, você tá com os dias contados, cara, porque você tem duas opções no Brasil hoje. Ou você importa, ou você fabrica, né? A importação hoje é super em alta, dificilmente a gente não consome algo que não seja da China, cara. Sim. Difícil. Você fala, não compra. Você usa telefone? Você acha que vem da onde, amigão? Ah, você usa X marca de roupas? Tá vindo da onde? Ah, eu compro na Zara. Zara da onde? Tá doido? Eu tenho um carro chinês, cara. Eu tenho um carro chinês. Entendeu? Ai, preconceito do quê, cara? Então, assim, os caras fazem de tudo o que você quiser. O chinês em si, o mercado chinês, é um mercado que ele não perde negócios, né? É uma realidade. Essa xícara, por exemplo, ela custa. Quanto que custa para você trazer 100 mil peças dela? Vai falar $3. Nossa, mas eu achei por $2. Você consegue? Consigo também. O que você melhora mais? 1,50 também. Então vai caindo. Mas assim, não é vendedor de rede que vai chegar numa oferta. Ele vai te oferecer um produto de acordo com o teu orçamento, mas ele não deixa de vender. Entendi. Entendeu? Ah, mas essa qualidade. Mas a qualidade que a gente Por falou. 1,50 Qualidade que é falou que. uma por 3 é outra. Exato. Sem Então eu dúvida. não deixo de te atender, ele atende, entendeu? Enfim, esse não é meu mercado. Eu estudei, continuo estudando esse mercado da importação, mas ainda não é minha realidade. Talvez porque eu enxergue que. Não sei, cara. Uma que assim, o Brasil ele é referência em cosméticos no mundo. Não sei se você sabe dessa informação. Não, não. É referência. É. Hoje eu vendo pra Angola. Entendeu? Eu vendo pra Portugal. Não é mentira, é verdade. Então, assim, as mulheres brasileiras no mundo são referência de beleza. Isso aí todo Sim, mundo já sim, sem sabe. dúvida, sem dúvida, sem Já dúvida, sem sabe. dúvida. Então, as pessoas, as mulheres do exterior, principalmente da Europa, se inspiram muito na beleza brasileira. Então, torna-se que os cosméticos brasileiros se tornem referência lá fora. Então, é fato isso aí, né? Então, não tem o porquê eu importar algo da China, sendo que aqui nós somos excelência. Sim, sim. Sim, sim. No seu negócio, Nesse faz sentido. negócio, Sim, sim, né? claro, Então, claro. não faz sentido. Enfim, eu falei, bom, então, pensando assim, a gente vai criar. Então, vamos criar. E falando em criar, qual que é a história da criação de marca? Eu tô lançando agora, no próximo mês, a nossa marca, Qual que vai ser o nome? Levisk. Levski. É. E aí ela faz quais são as linhas de... Então, ela vai lançar vários protocolos. A gente vai trabalhar em cima de protocolos. O que são protocolos? São passo a passo de um bom resultado, certo? Então, por exemplo, agora a gente lança agora um protocolo de labial, e que vai ser especialista nesse primeiro momento de lábios, né? Então a gente vai fazer um esfoliante labial, uma espuma labial e um gloss labial. Mas não é só isso, né? A gente oferece um protocolo para que você tenha um bom resultado. Qual deles é? Primeiro, você faz a hipergenização dos seus lábios. Segundo, você faz a esfoliação dos seus lábios, removendo todas as células mortas dos seus lábios para poder entrar com esse gloss. Mas não é só um gloss, né? Não é só isso. Além de ácido hialurônico, ele tem Drone Up, que é uma formulação mais atual do mercado, onde ele traz hiperidratação, volume e pigmentação dos lábios, assim. Caramba. É um negócio surreal. Você tá falando isso, as meninas aqui do escritório, elas me cobram. É, Pô, vou mandar. não, pô, Sandalto, você falar com o Diego lá, cara, Vou não tem mandar. um batom, uma mostra. É. Aí o dia que eu falei que eu fui lá, você tá, pô, Adalto, a Milene, não tem um batom. Então não me cobra, eu vou no outro que é o salão, não vem um hidratante. É normal, mas eu vou mandar. Eu tenho que mandar, Eu vou mandar. Agora, Chegando, eu vou mandar. Essa é a parte que eu vou ficar no texto, vou falar, ó, se vocês ouvirem
ouvirem, Tá gravado, aquelas hein? que ouvirem todo É. o nosso podcast, o que você ouvir me falar, me chama no privado, aí eu vou arrumar pra Aí ele você. fala Eu assim: vou fazer uma vou ponte mandar uma pra pra vocês. cada um do time. Aí vai Se ver, tem não 200 ouviu, no time. Meu Deus. tem 200 no time. Mas se não ouviu, não vai ter direito. Já tá crendo, eu não vou dar nem a explore, né? É bom que eu já vou pegar essa parte. Mas é Aí, muito interessante. E você tinha. E esse produto já tá em produção? Já tá já tá em pronto? Qual que é a fábrica. Já tá história? em fábrica. Na verdade, esse projeto tem 1 ano, cara. Fez um É ano. verdade, fez um ano já? Já fez 1 ano, cara. Caramba. Eu Não é lembro, fácil. a gente começou a conversar. É, mas não é fácil, Qual que é cara. a parte difícil? A Ah, legislação ou cara. é a própria, o desenvolvimento em Assim, na si? verdade, Por ser muito a específico, indústria me que parece. tá produzindo pra gente, ela é referência no país, né? Ela tá entre as primeiras, se não for o número 1 do país. Então existe um processo com o P&D, né, que é os engenheiros do Sim, produto, sim. para chegar numa conclusão Testes, etc. dentre uma formulação que te agrada e mais do que isso, que dê resultados. Por ser uma marca nova, voltando a dizer, eu me preocupo muito com a satisfação e experiência. Eu preciso, literalmente, que dê os resultados que eu estou prometendo, porque eu preciso da sua prova social. Preciso que você faça e fale assim: uau, caramba, cara, vale muito a pena. Então eu preciso disso. Então eu não posso falhar nessa entrega. De jeito nenhum. Além do contexto, embalagem, cheiro, que vai ser um cheiro de chiclete, assim, incrível, assim. Eu preciso dar resultado, cara. Eu preciso. Então, assim, ficou numa fase de testes do produto, com os engenheiros, assim, eu acho que eu reprovei umas 15 para chegar numa excelência e falar assim: "Ah, é isso. É isso". Porque você usa, você não sente que os lábios tá manteigado, grudento, sabe, realmente trouxe o volume, realmente trouxe uma hiperhidratação, meu, e os lábios fica, principalmente pra mulher, fica a coisa mais linda, cara, né. É. E aí chegou nisso. Aí através de depois tem Anvisa, todo o processo Anvisa de testes. Que não deve ser simples, né? Não, A cara, porque tudo burocrática. que você prega, você tem que cumprir perante a Anvisa. Não tem. Se eu coloco hoje, por exemplo, tá? Vamos supor que fosse assim, um esfoliante labial clareador. Se eu estou prometendo isso, além de eu ter uma taxação maior com a Anvisa, eu preciso que os testes provem isso aí. Afiram exatamente Além isso que de tá dizendo. interno, eu tenho que fazer um teste externo num laboratório terceiro, vai custar uns R$ 7.000 mais ou menos esse teste, para que tenha 2 comprovações que entregue o que eu prometi. Então não é brincadeira, Claro, né, não é claro, um claro. negócio. Até porque envolve a saúde, né? De alguma É, maneira, é, tem um risco gigantesco, né? Como vigilância gigantesco, sanitária ou qualquer gigantesco. coisa. É Gigantesco. gigantesco, né? Aí as pessoas: "Ah, mas e o custo agregado disso?" Falando: "Espera, o investimento É agregado a investimento, isso é exatamente aquilo que você está comprando." é Você vai CAPEX. falar: "Ai, mas eu compro um goloizinho aqui no Brás por R$ 3." Tá bom, cara, é opção sua, não reclama. Às vezes parece que você passou manteiga Doriana na boca, não reclama, então tá tudo bem. Você chegou a vir. Isso, vou abrir até um parênteses aqui interessante, aqui, como a gente tá aqui, né? Você chegou aí no Busca-Busca? Você chegou a visitar ali? Cara, No prédio deles? eu não tive coragem. Tá. Mas acho que por curiosidade, todos meus clientes eu tenho que falar, cara, tem que ir lá pra você entender Muito o cheio, que é tá lotado, meu. absurdo, É, cara. é absurdo, cara. É, E agora lá porque ele tem andares pra cima e tem no pra baixo também, né? Andares no subsolo. potência, cara. No subsolo tem uma parte agora, eu fui lá 2 vezes. E essa última vez que eu fui, eu não tinha ido no subsolo, porque tem a parte de brinquedo, tem uma parte de ótica Não sabia. e agora tem uma parte de perfumaria. Olha que legal. Perfume, cara, toda essa parte de linha de cosmético. Mas assim, é gigantesco. Eu me impressiono, eu falo, caramba, como é que. E, cara, tudo tem nota fiscal, o negócio não, a estrutura do cara ali, mano, tanto que eu descobri esses tempos aí, me disseram aqui que, na verdade, ele mudou um pouco, né? Antes era a loja dele própria, agora não, ele é dono do shopping. E ele aluga pros importadores. Antes ele importava do cara. Então ele foi lá, pelo que eu entendi, o próprio cara que ele pode importar, ele fez o cara abrir o escritório do cara aqui. Falou, ó, abre a loja lá no meu prédio, que eu já tenho marketing, quer dizer, eu sou a plataforma. Eu Uhum. tenho marketing, atraio o público, Maravilhoso. você abre a sua loja lá e o cara vira uma imobiliária, na verdade. Maravilhoso, O maravilhoso. negócio não. Esse cara é case que tem que ser Maravilhoso. explorado por qualquer um, Exato. né? Tem que ser estudado. Mas enfim, e aí, quando você pega, como você disse, da qualidade, né? Eu vou comparar isso com o que você tá me dizendo, sem dúvida nenhuma, com certeza, o seu tem muito. É a caneca de R$ 3 ou a caneca de 1,50. Um batom sei lá, R$ 50 ou de. Eu Mas nem sei quanto custa um batom, cara. qual que é o desafio disso? É aí que tá o ponto. Eu ia te Contar a perguntar. boa história, vender a realidade. Como é que você prova algo
e convença algo com uma história ruim. Então, assim, a história primeiro ela tem que ser verídica, né? E tem que ser uma boa história contada, tem que ter emoção. As pessoas compram emoção, compram experiência. Esses influencers no seu mercado, imagino que seja bastante. Como que é? Eu já vi tem um termo que eles têm usado hoje em dia que é micro-influenciadores, né? Então, as empresas, de uma boa maneira, já querem fazer uma publicidade, então você vai lá, pega caras que têm 50, 100 mil seguidores, não 1 milhão, 500 mil seguidores, pequenas coisas, e você utiliza ele através para poder fazer uma propaganda de uma marca, de É um produto, importantíssimo. etc. Como que você tem olhado para isso? Cara, Isso aí é acessível? não, é importante, neste caso, para mim, é importante, porém, nesta linha, nesse protocolo em si, eu trabalho mais credibilidade do que popularidade. Então, talvez uma influencer de 20 aninhos ali, dançando e fazendo gracinhas, não corresponde o que é o produto. Tá. Não é esse público. Não que esse público deixe de consumir, porque eles vão consumir. Mas a minha ideia é que chegue de uma maneira com mais credibilidade, mais eficiência no negócio. Então, se eu estou falando de resultado, eu preciso ter cases de resultado e pessoas, influencers, que realmente Que tem essa têm credibilidade. essa credibilidade de poder afirmar um resultado. E não é só um rostinho bonito. Então, Sim, sim. é um pouco mais difícil. Mais complexo. É mais complexo do que fazer um produto hoje que nem aqueles da CIMED lá, os Carmedzinho, Oscar, que é um sucesso aquilo lá, uma ideia espetacular. Mas Confine, né? Confine. ah, Aquele é maravilhoso, Confine, aquilo lá é né? Aquilo lá maravilhoso. foi. O Adib, ele acertou assim, absurdo, absurdo. Tanto que foi assim, a explosão da CIMED foi esse produto, né, cara? É, não, foi. Isso O é cara virou incrível, bilionário, fantástico, bilionário. fantástico, fantástico. Tem que aplaudir, porque é algo colecionável, algo assim, maravilhoso, acessível, encontra em todo lugar, top. Mas é a CIMED, né, cara? É, sim, sim, é, sim, é outro, Então outro nível, cada um outro jogo, né? Outro outro jogo. jogo. Outro jogo, outro A gente jogo. tem que jogar o É, nosso, jogar nosso né? tamanho, É. exatamente. E Exatamente. vamos aí, né? Sim, sim. Oferecendo, tentando e fazendo o melhor, eu acredito que tem espaço e vai indo, né? Vai indo. Pra todo mundo, que nem o cara fala, pô, tá muito difícil, porque eu vou vender algo hoje. Aí quando eu penso em vender, tá todo mundo vendendo também. Tá, cara, mas tem que ir pra todo mundo, cara. E fabricar para todo mundo? Fazer isso que você tá fazendo, partir para isso, é para todo mundo? É. É para todo mundo? É pra todo mundo. Assim, essa marca ela vem com esse protocolo inicial, depois ela vem, lançando outras dores, que a minha ideia é dores, né. Por exemplo, vai lançar no próximo semestre, aí vai vir um sérum, clareador de melasma. 89% das mulheres no Que é mundo melasma? sofrem com melasma. Que é melasma? Aquelas manchinhas marrons no rosto. Deixa eu ver se algumas meninas têm aqui. Ah, ninguém tem. Mas é normal, mas é normal, Tá, tá. 89% Tem sofrem, esse, sofre com isso. principalmente pós-gravidez. Então você Manchas, as fica manchas, um é verdade, umas manchadinho manchinhas, assim, assim. marronzinho. Então, assim, as mulheres normalmente sofrem muito com isso. E a gente tá lançando um sérum top, mas top, com eficácia, especializado em clareamento de melasma, cara. Isso vai vir na sequência, assim. Mas, assim, outro produto, assim, que muitos prometem, a gente tá entregando, Que cara. legal. Quando a gente conversou também, eu lembro de você falar da riqueza, da quantidade de produto que você me fala. Eu falei, caramba, 500 níveis, né? 500 Mas, SKUs, né? Quais os que mais são. Eu lembro que você falou produto para linha de Botox. Nossa, era muito diverso lá. O que mais vende hoje lá para você? cara, assim, quando você trata de Você beleza. falou de perfume também agora. A É, gente falou de é, perfume, é. cara. É bem, bem amplo. Beleza e cuidados pessoais é fácil. Primeiro, emagrecimento. Tá. Toda mulher quer. Ninguém tá. Difícil ter uma mulher que fala assim, tô satisfeita. É difícil. Então eu tenho. Voltado para profissionais, eu tenho cremes redutores, gel crioterápicos, assim. Tenho algumas suplementações que ajudam, né? A perca de peso. Aí eu tenho produtos que fazem uso subcutâneo, né? Que é aquelas injeçõezinhas Isso é no tipo. Não localizado. é. Nossa, eu vou errar o nome. Eu ia falar. Não, Intramuscular. essas famosas que estão. Agora eu tô falando porque eu tava na academia na semana passada. Hum. Aí eu conheci um cara lá que tava aplicando essa. Ele tá se aplicando a. Monjauro? Manjaram? Não, mas Monjauro. não foi Manjaro, ele falou outro nome. Ozempic? Ozempic. Ele É, falou Ozempic. Ele tava usando Ozempic. Não, você O vira cara febre, né? secou assim, ele secou, né? E eu falei, caramba, meu, você tá bem, meu, rápido assim, né?
Aí eu falei, não, rápido, claro que foi rápido. Só ir na farmácia, comprar um negócio é rapidinho. Cara, mas isso aí é Falei, complicado, cara. Aí ele falou, mas seria isso ou não? A Não, gente tá não, falando de outra não, não. coisa. Não, o nosso é na estética, né? Então, assim, por exemplo, tratamento para culote, né? Que é o terror de muita gente. O meu, então. É, Nem fala. culote. Então, assim, existe fluidos, mesclas, que é na estética que você faz aplicações subcutânea, Ah, né? Para quebrar as moléculas de moleque de gordura gordura e e sair. expelir na urina, entendeu? Então, isso é direto para profissionais. Então, a gente tem isso aqui. É que você atende o público profissional, né? Você, na verdade, você vai atender lá o Não, não, isso. A biomédico. gente só faz essa revenda para. Tá, pro biomédico, né? Pro Exato. biomédico que vai aplicar numa clínica, Exato, esse exato, público, exato, né? exato. Certo. Por exemplo, hoje a febre do cosmético está o PDRN, né? Que é o esperma do salmão. Então você faz tratamentos com E PDRN pra que serve? Qual que é a para função? rejuvenescimento. Rejuvenescimento da pele. É absurdo. Caramba! Absurdo. Absurdo, absurdo. Então é uma puta de uma técnica nova, assim, que chegou no mercado e tá explodindo. E, cara, não é barato. É bem Bem salgadinho. Pra salgadinho. você ter uma ideia, uma caixinha hoje com uma média de 15 ml, 5 ampolinhas com 3 ml cada, custa mais de R$ 900. É. Pra mulher hoje Isso é uma fazer. aplicação? É uma aplicação. Não, na verdade são 5 sessões São aí. 5 sessões aí. Isso de custo, né? Agora, Assim, sem contar o que a o próprio médico profissional vai. profissional que vai te cobrar, né? Tem todo porque é um tratamento, né? Que E o o cara vai o te mercado da vender, né? estética é multimilionário, porque você trabalha em cima da vaidade. Né? Você mexe com o ego, né? A vaidade de cada um. E quando se trata para poder ser mais bonito, mais atraente, mais, né? A pessoa dificilmente economiza, né, cara? Porque ela trabalha na dor, né? Ela quer resolver aquela dor. Né? Por exemplo, a pessoa vai fazer umas lentes de contatos no dente porque ela não tá contente com o sorriso dela. E tá tudo certo. Né? E não economiza para isso, porque é com você, cara. Isso aí é teu cartão postal, cara. Cartão de visita, na verdade, né? Não tem. Então a gente trabalha com produtos que realmente curam dores, né? Sim, sim. Curam Ah, tá. Diretamente isso. diretamente esse ponto. Então, assim, é diferente quando fala assim, pô, produtos estéticos, né? Do cosmético. Não, nós não somos perfumaria. Nós trabalhamos com produtos específicos para beleza alto padrão. Então não encontra nada contra, pelo amor de Deus, não encontra produtos na nossa loja o que encontra na Yakezaki, por exemplo. Yakezaki é uma perfumaria, uma das maiores do país, popular, enfim, tá tudo bem. O nosso público, o produto é específico. E você lá, Diego, então atende os dois, né? Eu tô falando, atender o profissional e até o Exato, consumidor final, que é exato, exato. essa outra linha que você O tinha profissional eu comentado. tenho uma outra linha de atendimento, né? Tem uma linha de atendimento direto com clínicas, né? Então eu tenho um canal de venda específico para profissionais, né? Com produtos específicos para profissionais. Que vai desde o shampoo que você tinha comentado Que lá, não é os mesmos produtos que eu vendo abertamente na internet, na entendeu? internet. Que talvez nem possa, por conta do Não, tipo não. de manipulação Não, 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 diferente, não. né? As coisas. É direto com profissionais. Então isso é maravilhoso, cara. E tem bastante coisa também, equipamento, tem bastante coisa legal. E esse ano, como que você tá vendo o ano? O ano tem sido um ano de 2025, mais ou menos desafiador. O que você tem enxergado Então, aí, cara? assim, Aí falando de uma maneira mais geral, não só não, você, mas não, olhando aí que você, por ser consultor do Mercado Livre, conversa com sim, todo mundo, sim. né? Como é que o pessoal tá se enxergando? Desesperador. Estamos aqui em abril, então hoje é dia 28, É, 28 de abril de é. 25. Olha só. Como é que No tá? geral, tá desesperador, né? Assim, reclamações assim absurdas, né, do negócio. Queda de vendas ou Cara, assim, era de se esperar, né? Mas não vamos entrar em meta, mas era de se esperar. O que vem acontecendo, no geral, né? É triste, cara. É triste. A gente vê todos os dias um a menos aí no jogo. Um a menos no jogo. Eu não sei se todos enxergam assim, mas o mercado no geral tá complicado. Eu não costumo reclamar porque eu vou focando sempre em soluções e tentando jogar o jogo de uma maneira diferente. Mas chega num ponto que muita gente vai se cansando, né? De tanta tarifa, tantas taxações, enfim. É a difícil, cara. complexidade em si, né? Você lembra aquele dia que a gente fez até aquele conversa sobre a reforma tributária? Uhum. A gente falou sobre isso, né? O quão impactante vai ser isso. Eu tenho tido um compromisso agora, estou nessa fase agora um pouco mais complexa, né? Cuidar de imposto de renda, dar uma trabalhada, mas retomo agora a partir no final de maio, novamente aquelas palestras em relação à reforma tributária. Importante. E muito com aquele sentimento do que você, naquele dia que você participou, você falou, cara, é assustador o que tá para acontecer. E aquilo, como eu falei também aquele dia, mas o problema é que vai acontecer.
porque a lei já está aprovada, o impacto vai ser, a gente não consegue entender a magnitude, e a gente, de alguma maneira, os empresários, vão ter que olhar para isso, o quanto antes olhar é melhor, compreender como isso vai ser, o que você vai ter que mexer, principalmente na formação de preço. E um ponto que você falou aqui, Diego, que eu acho que aí vem minha pergunta, sempre eu prezo muito, eu tenho tentado ter um discurso há um bom tempo, em relação ao primeiro passo, os seus controles, a sua gestão financeira. Controle financeiro. Pô, você tem que saber qual é o custo do seu produto, saber a margem que você trabalha. Isso não pode ser uma coisa, comprei por 5, achou que você botou 100%, comprei por 5, vendi por 10, significa que eu tenho 100. Não pode ser assim, cara. Você tem os custos diretos, os custos indiretos, o custo operacional, quanto que você faz para girar a máquina. Em tese, uma empresa de mercado e-commerce como a sua, os principais custos, os principais, tem que estar vinculado à própria venda. Ou seja, eles só existem e são variáveis de acordo com a venda. E o custo fixo, que eu acho uma coisa que você faz lá fantástica, você mantém o custo fixo muito baixo, muito enxuto, né? Você vai ser melhorado também, que eu falei, caraca, cara, você movimenta tudo isso nessa estrutura aqui, meu. Você fala, tu movimento. Caramba, meu, olha, tá de parabéns, porque realmente é o contrário. O cara começa a faturar um pouquinho mais, pô, já aumenta uma sala maior. E não acho que é errado, tá? Você tem Não, um carro cara. melhor, você tem uma É, sala maior, tem uma sala gigante pro próprio dono, um espaço maior ali pra galera de estoque, mas, pô, meu, você tem que pensar que você vai ser é sazonal, que vai ter oscilação para baixo. exato. A oscilação, porque se oscila, não oscila só para cima, né? Exato. Infeliz, deveria, mas a gente gostaria. Gostaria, Mas mas acontece. oscila para baixo. É, Então, se você tem um espaço gigantesco aqui, considerando sempre o seu máximo, o seu estoque no topo, cara, o que, que você vai fazer com ele na vez? Vai virar, se tornar uma ociosidade, vai virar custo pra você. Tem uma, acho que eu vi aquele, acho que foi aquele Beto Sucupira, se não me engano, do 3G, e ele fala sobre isso, de que, eu vi uma frase dele numa palestra, dizendo que as empresas, o preço do comércio, na verdade, ele deveria ter, o espaço físico dele deveria representar 70% da capacidade dele. Então, 70% da minha capacidade tem que ser o meu, representar no meu espaço. Caso eu estoure isso, eu terceirizo. Então a parte eu ponho para fora, terceirizo. Mas esse deve ser o controle de qualquer, quer dizer, um controle saudável, né, de uma empresa comercial. Então como que você vê isso? Como que você pensou para ter aquela estrutura tão enxuta? Você foi desde o começo assim ou você teve que tomar alguma porrada para voltando novamente no que eu errei, né? cara, eu já Para poder quebrei, né? Eu já sim. quebrei, né? E essa quebra, cara? Quando não é ruim falar, eu não sei se Não isso acho, importa nem aí, importa nem mas um pouco. como foi isso, cara? Você quebrou por quê? Hoje você olhando, por que que eu quebrei? Porque eu fiz um investimento no lugar errado, na hora errada e de maneira errada. Literalmente. Eu errei em todos os sentidos. Eu fiz algo muito bom por algo que não valia a pena, no local que não respondia, não valia a pena, oferecendo demais, além daquele momento, suportaria aquele lance, e foi uma queda absurda. Absurda, cara. Absurda, absurda, assim. Absurda de verdade. Não foi dos 6 dígitos, assim. Sim, sim, É, caramba. cara. Sim, absurda. E... Mas o pior não é isso. O pior é você se reinventar. Você ter psicológico para encarar e se Esse reinventar pós, ao né? meio do caos, entendeu? É um processo muito difícil, doloroso, que a gente caminha sozinho nessa hora. Nessa hora, é você por você. A gente caminha sozinho. Não tem muito o que fazer. E, enfim, mas tudo isso serve de experiência para que a gente consiga jogar um jogo diferente, né? Com mais solidez. Aí voltando para o enxuto do negócio, na minha opinião, tá o segredo do operação é No isso. e-commerce, né? Eu vou, Eu sei que é do e-commerce. mas acho que de tudo, cara. Você, Eu tô falando do e-commerce é, muito porque eu sei que você diz, e eu gostaria muito que quem ouvisse a nós tivesse o e-commerce ou querendo partir para isso, tivesse esse ponto, que aí pra mim acho que é uma das grandes pontos. Se eu tivesse o e-commerce, eu, com certeza eu falaria contigo e falando, cara, essa seria a minha primeira pergunta. Pô, Diego, tô pensando em abrir um e-commerce. Cara, quais são as primeiras dicas que você me daria aqui pra mim? O que que eu não posso errar? Ó, o que eu não deveria errar? primeiro eu ia falar para você pensar 2 vezes. Tem certeza, né? Primeiro, você tem certeza, cara? Olha no É, espelho e pergunta, tem tem certeza, tem certeza? certeza. Porque assim, não vou generalizar, mas grande parte das pessoas fala assim, cara, eu acho que eu preciso vender no Mercado Livre, preciso fazer uma grana extra. Você já tá errado. Um Uber, né? Você já Virou um começou Uber. errado. Você já, você já viajou.
Não é brincadeira. Quem tá ali joga o jogo de uma maneira muito séria. São CNPJs ali altíssimo na parada. Não pensa você que você vai começar pra ganhar uma graninha essa. Esquece, cara. Você não vai conseguir. Não é jogando água no seu chopp, mas não vai conseguir, cara. Não vai. Foi durante um tempo, acho que a pandemia levou isso, né? Levou. Essa coisa do a gente usar a venda online como se fosse o Uber. Porque o Uber é muito isso. O cara tem um trabalho, aí à noite Exato. ele pega o carro dele, liga o aplicativo e vai. E muito usam. E aí vem também um pouquinho, né? Também eu queria saber a sua opinião. Só pra não te atrapalhar essa primeira resposta, mas pra você emendar. Os influenciadores no mundo em geral, se a gente pegar o nosso celular aqui, o TikTok, tá? Isso, os influencers. Não, pô, cara, vender na internet, vender 1 milhão, vender chegar a 2 dígitos, qualquer coisa mais simples. Qualquer um chega a 2 dígitos. Basta pô, fazer esse, como se tivesse uma receita de bolo, né? Ó, se você seguir essa receita, ou comprar meu curso, aí no final, é claro, obviamente, compre meu curso, eu te ensino a receita, você vai vender 2 dígitos assim. E a gente vê um pouquinho, conhece um pouquinho da realidade. Pô, conversa com um empresário, tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho. Cara, fala, "Pô, não é assim, cara. Não, É pesado pra não é caramba. assim. Não é assim. E aí eu queria que você falasse, tô falando dessa parte do erro e É. o que você acha desses influenciadores que ficam falando isso? Estimulando de uma certa galera, porque a galera tá precisando de grana, tá preocupada, tá difícil pra todo mundo, né? Eu acho que é um pouco de oportunismo, assim, cara. Você trabalhar a dor de alguém, eh, prometendo algo que não é assim que acontece. As pessoas, sei lá, explanam uma imagem de facilidade, de dinheiro fácil. Isso aqui não é tigrinho, amigo. Isso aqui não é tigrinho, tá E nem doido? tigrinho é E fácil, nem né? tigrinho é Nem fácil, né, meu? Eu tigrinho é não mexo com fácil. esse negócio Eu também porque não mexo, mas não, não, nem não. bet é fácil. É, cara, não é assim. Espera aí. Primeiro, cara, faça um bom estudo de mercado. Ache o seu produto, tá? O que vende para o amiguinho não vende para você. A audiência é para todos, né? E seja criativo, cara. Começa a descobrir algo que realmente ninguém trabalha, entendeu? Porra, vamos tentar desbravar. Porque assim, vou vender pedestal de microfone de podcast. Tá no auge, você vai vender e tá ok. Mas será que você tem preço suficiente para bater com grandes importadores que traga isso a um preço X? Ou não? Não, então se coloca no seu lugar, pô, né? Ache algo e explore. Faça acontecer. Conte a história desse produto e faça acontecer. Como, cara? Pô, aí você vai estudar, cara. Não é fácil. A gente estuda, a gente corre atrás, a gente se inventa. O algoritmo troca toda semana. Toda semana muda o algoritmo, a gente tem que acompanhar isso aí, as mudanças e, enfim, como que tá, a tendência da semana, promoções da semana, produtos em auge, os mais buscados. Não é fácil, cara. Então, assim, vai fazer, faça bem feito. O que eu indico? Comece a estudar, busque um bom profissional, uma boa consultoria que possa te atender, que possa acolher a tua ideia e te colocar no caminho realmente certo. Comece da maneira certa. Porque começou errado, cara, termina errado. É complicado. E que muitas pessoas hoje vai começar um tipo de negócio, aí ela ou uma que ela não tem capital suficiente para poder manter, né, talvez ela tenha: "Pô, eu tenho um cartão de crédito aqui, posso começar com R$ 1.000, compro uns produtinhos e vou ver o que que dá". Tá certo? Tá, pô. Tá certo, tá tudo bem, né. São poucos que hoje entram com capital e falam assim: "Vou contratar uma consultoria especializada para que eu consiga caminhar de maneira correta". Tá tudo bem, né, então cada um vai dando passo de acordo com o que pode e tá beleza. Mas começou com R$ 1.000? Tudo bem, cara, mas estude, né, trace um produto, pesquise o mercado, né, veja sim a categoria e a subcategoria daquilo que você quer, né, se realmente tem essa aceitação, se a marca X tem aceitação, quais são as provas sociais que o pessoal fala desse produto X, e vai embora, cara, vai embora. Não olhe pra trás, vai embora, vai embora. Você já tinha falado, né, que como consultor já faz um. Você acabou abandonando, podemos Aham, assim dizer, e pensa até em retomar. aham. Mas qual que era a pergunta que você mais ouvia lá? Ah, cara, é exatamente. Quando você ia lá abordar a Não, na verdade é o empresa. seguinte, quando eu abria a temporada de fazer consultoria, estava dando cursos, eu já atendia um nicho que já tinha um faturamento X. Ah, tá. O cara já tava consolidado Já ali como. estava ali, Já tinha validado um já produto, já tinha um. estava estagnado num Tava ali. valor X, Ah, tá. Ele não entendeu? Não conseguia dar o próximo conseguia. passo. Então eu me especializei nisso. Então Ah, eu legal. não não fazia
consultoria para novos vendedores. Entendi. A consultoria era para vendedores que estagnaram no ticket X e precisam galgar o negócio. Inclusive, estou retomando agora esse ano com esse projeto. Eu abro agenda assim, mas atendo no máximo 2, 3 no mês, não atendo mais que Mas é isso. quase uma mentoria, Diego? É uma mentoria de 3 É uma meses. mentoria, você... É uma mentoria de 3 E a meses. contratação é via Mercado Livre ou direto com você? Na verdade, eu sou indicado na própria plataforma, tem o logo da minha agência lá, Ah, entendi, né? entendi. E normalmente a pessoa vem por indicação. Como eu parei de fazer conteúdos por falta de tempo e de foco no meu negócio, obviamente que eu deixei de lado esse lance. Agora, como a gente deu uma estruturada melhor e eu vejo que tem uma lacuna aí para a gente poder se dedicar também a isso, eu vou voltar com a consultoria em si, mais reduzido, cara. Então, assim, eu vejo os cases e falo assim, cara, Dalton, vai, dá pra te atender. Então, eu faço um contrato de 3 meses, E 2 encontros por semana, só que eu tenho um acompanhamento da sua conta. Obrigatoriamente, eu preciso te dar resultados, porque o teu link da tua loja fica vinculado ao meu, e o Mercado Livre monitora isso, ah, tá, e entendi. senão eu perco a chancela. Então, eu preciso trazer resultados e te mostrar como relevante. Então, obrigatoriamente tem resultado. Não tem por É um onde, trabalho não. ativo, né? Ativo, é Poxa, não. diário. Eu tinha perguntado pra você da consultoria, porque quando eu soube dessa proposta do Mercado Livre, de ter consulta, o Anderson que me falou, chamou essa. O Uhum. Anderson que me chamou, que eu acho que ele fez o Ele treinamento. fez comigo, pô. Ele fez com você? Então É. foi isso. O Anderson me fala desse treinamento. E a gente batendo nesse. O Anderson veio aqui também já. Ah, é? Ele Que veio aqui, legal. não saiu dele ainda, mas ele esteve aqui com a gente. E eu lembro dele me falar, eu falei, poxa, que proposta interessante, né? Pô, ele falou, não, Dalton, bem legal. E a galera, porque ele falou, no Mercado Livre, eu lembro dele usar essas palavras, que no Mercado Livre é um universo, tem de tudo. Tem cara que tá vendendo 1 milhão por mês, sei lá, tem cara que tá vendendo muito, e tem cara que não consegue sair do lugar. E pelo que ele me falou, né, é muito de compartilhar a experiência que vocês tiveram, né, como vocês acertaram com o cara, mas ele nunca ia chegar nesse detalhe do acompanhamento. Eu achei muito- Então você tem que acompanhar, e mais do que isso, você tem que comprovar, de acordo com algum tipo de indicador ou métrica, sei lá, que esse cara tá tendo resultado. É Isso, isso? isso é uma regra, mas Aham. não uma obrigatoriedade, entendeu? Quando eu falei que eu pausei, foi justamente por consumir muito tempo, porque eu me entrego demais, cara. Eu pego pra fazer, e me entrego demais, é assim. Uma que é um case, Sim, né, sim. que é Não, importante sim, sim. demais eu fazer, e outra que, pô, cara, o cara tá fazendo investimento, então a gente tem que entregar, né? Da mesma maneira que eu sou chato de cobrar quando eu compro algo, eu dou total direito da pessoa poder cobrar. Então, eu acabo me entregando muito, cara. Então eu faço esse acompanhamento. O último que eu fiz deu 36% de crescimento, cara, em 3 meses. Então, assim, pô, com os mesmos produtos, eu não exigi que comprasse nada. Eu só peguei os produtos que estavam fazendo, melhoramos o processo desde o início. Aí vem lá para a parte da precificação, aí vem lá para a construção de um bom anúncio, algoritmos, imagens, enfim, estudo de mercado, né, posicionamento. Hoje uma palavra muda tudo, cara. Entendeu? Uma palavra muda tudo numa busca. Então, tudo isso a gente vai estudando e conhecendo lá dos primórdios. Por mais que ele era vendedor, eu falei, amigão, seguinte, ó, pra gente poder fazer esse processo, a gente vai precisar voltar aí pro ensino médio, beleza? Tudo bem? Porque se você não concordar, a gente não consegue trabalhar, cara. Eu tenho que voltar. Não, tudo bem, vamos. A gente foi lá pro ensino médio de novo. Ficamos um mês lá. Lá no ensino médio, a gente descobriu alguns pontos que foram falhos e passaram batido, né, do processo, que tem que ser respeitado. Corrigimos isso e refletiu, né? Refletiu. E ele ficou super satisfeito. Que bom. Super satisfeito, falou super bem. E, enfim. E aí eu falei, meu, foi legal, foi um processo legal. Então muita gente ainda cobra, né? Pede, né? O que mais tem? Fala, cara, mas o que você acha que eu devo fazer? Isso aí eu vendo, amiga. Esse tipo de informação eu vendo. Eu vendo, claro, claro, Ó, claro. É nada brincadeira, mas eu sempre falo, dá um toque ou Sim, outro, sim. mas assim, é muito raso eu te falar isso. É raso. Porque, primeiro, eu tenho que entender qual é a tua ideia, preciso entender qual é o teu segmento escolhido, né? Vamos analisar esses produtos para ver se realmente estão validados ou não. Os valores que você tem do produto, vamos colocar na planilha, porque a gente compra por X, passa toda a tributação, que você sabe muito bem disso, e termina por Y. Será que ele está validado ainda nesse valor? Será que as pessoas estão dispostas? Está tendo saída em relação a isso? Então é difícil, cara. Para você ter uma base, eu estou estudando três catálogos, na verdade,
de um mercado que eu ainda não trabalho, que é o mercado capilar, mas que me interessa muito, por sinal. E uma das marcas que é conhecidíssima, assim, muito conhecida no mercado mundial, eu recebi o contato deles e comecei a fazer o estudo de produtos de negócio, né? A hora que eu coloquei em mesa, passei todas as planilhas em cima do produto, a hora que eu vi a margem, não é possível, cara. Se tiver uma falha, uma, uma perca que seja, não, já era. Eu perdi 3 vendas aí. Só pra corrigir. Então, assim, eu não gosto desse tipo de aventura, não acho legal. Não pulo de paraquedas, não acho legal. Não acho legal. E aí eu já descartei. Mas a marca é muito conhecida, vai ter muita. Tá bom. Eu não trabalho demanda. Eu não trabalho quantidade, eu trabalho qualidade. Então, cada um com a sua estratégia, tá tudo Tá tudo certo. certo. E a estratégia que você utiliza no. A gente falou muito do Mercado Livre. Ela é a mesma que eu vou utilizar em qualquer outra plataforma? Amazon. Porque hoje são uma infinidade, né? A gente tá começando a virar streaming, né? É, Plataforma é, de como tá virando nem streaming, né? é. Canal de assistir jogo hoje. Você Sim, nunca sabe mais onde vai passar. exato. É a mesma estratégia ou não varia, não, Adalto? A Não, Amazon é cara, uma, a Shopee é outra, a é. Shein, sei Não, lá. cara, é comunicação. Cada um tem a sua. Com as suas regras e suas estratégias. Então, Entendi. assim, existe uma maneira geral? Sim. Qual? De posicionamento de produto, talvez. Tá. Né? Porque a gente sempre tem uma plataforma, nessa plataforma a gente faz a distribuição para todas as outras, que essa plataforma que é o RP é o coração de tudo, né? Então, para introdução de produto, beleza, tá tudo certo. Então a gente consegue validar pelas mais fortes, né? Agora, estratégias mensal, é, ads, O por próprio exemplo, algoritmo, né? E as suas algoritmo. variações. Hoje existe uma coisa que a gente não comentou sobre isso, mas além de você pagar toda a comissão pro Mercado Livre, ainda você tem que pagar publicidade, porque sem ads hoje você não faz nada. Ah, tem o Ads também, verdade. Isso, tá? Tem o Ads também, verdade, verdade. Você não faz nada, você Então, não qual que é o vende mais. resumo dos custos diretos que a gente tem na plataforma? É a comissão em si, lá da intermediação? É. Que Comissão de intermediação, aí comissão de taxação de venda, né? Que é um valor fixo por venda que cobra através do banco deles, né? tá, O frete, frete que entra também no jogo, e o ads, né? e o Ads. É. Tá. Resumindo, aí, imagina que você tem um bolo de cenoura, você ficou com uma fatia. Isso. E tá tudo Faz bem, cara. parte, faz É parte. o jogo, você quer jogar? É o E jogo. todas tendem, nenhuma tendência, todas cobram a mesma coisa, né? Do mesmo jeito. Ou Assim, tem alguma que tá facilitando? Como então, é que tá? A disputa entre eles, existe? existe, pô, e Pra atrás de fortíssimo, vocês? forte. E eu vou te falar a bola da vez aqui, vocês não vão acreditar, mas eu vou te falar a bola da vez, é Shopee, cara. Shopee é a bola da Bola vez. da vez, cara. Shopee entrou de maneira avassaladora. Eu nunca comprei na Shopee, cara. Nunca tive nada da A Shopee. Shopee, na minha concepção, a Shopee, ela entrou é, com uma roupagem e uma identificação muito 25 de março, Tá. no início, que eram as tranqueirinhas, os achadinhos, né? E aí ela começou a construir uma credibilidade com parcerias fortes, né, de publicidade, com o Ronaldinho, enfim, começou a construir uma imagem diferente e começou a oferecer um posicionamento diferente. Parceria com lojas oficiais, uma entrega mais rápida, né, uma credibilidade na compra, ofertando um suporte legal tanto para o vendedor quanto para o comprador. E ela começou a gerar credibilidade, cara. E ela começou a tomar muito mercado, por alguns quesitos avançados que hoje o Mercado Livre não tem, por exemplo. Eles fazem as lives, você faz a venda de produtos em live Ah, aqueles live action não, como chama? Live commerce, né? dentro da plataforma já. Então você faz as lives, vende ali mesmo, distribui moedinhas, cupons e etc. Isso incentiva. Eu tenho um conhecido que ele vende absurdo, absurdo. Ele faz live todos os dias e ele vende pancada, cara. Esse TikTok Shopping aí, como é que É tá? novo, É né, novo lá. cara? Nos Estados Unidos eu vi que tá bombando, né? Vai bombar. Falou que vai chegar agora no Brasil, né? E Mês vai que bombar, vem. vai Você bombar. tá olhado pra Eu isso? tenho olhado pra isso, mas eu ainda não tenho produto pra isso. Tá. É, como você disse, é muito específico o É. caso, né? Por exemplo, eu vendo na Magalu. A Magalu é uma outra característica, não é o mesmo produto que eu vendo no Mercado Livre, eu ofereço na Magalu, não dá. Por mais que eu tenha lá, não sai, né? É uma outra visão. Shein, pra mim não é bom, porque a Shein ela é muito Ficou com moda, roupa, né? Ficou muito com mais roupa. roupa, e Roupa de ela, acessórios. ela conseguiu tomar essa identidade de 25 de março da Shopee, transferiu para ela. Então, meus produtos são ticket médio alto, então acaba não tendo aceitação, né? Enfim.
Então, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua estratégia, cada um com os seus produtos, né? E com o seu público. Acabei de falar pra você a hora que eu cheguei, falar, cara, a Amazon tá numa ascensão absurda, porque ela é a maior do mundo, né? Sim, Na sim, sim. realidade. Mas aqui na América Latina o Mercado Livre domina, enfim, fortemente. Mas é um outro público. São produtos ali que você busca, por exemplo, vendedores de livro. Livro, cara, é um lucro absurdo, porque livro você não paga taxação, né? Sim, sim, sim. É É isento imune. de Tem impostos, né? imunidade tributária, que a gente É, chama. PIS, COFINS não paga imposto de renda, exato. não paga PIS, não paga COFINS. Exato. E ICMS também. Isso Isso era é, zero. isso é maravilhoso. Então, eu conheço vendedores de livros que você fala, meu, um império. Um império vendendo na Amazon, cara. Vendendo na Amazon, A Amazon, livro. livro é na Amazon. Livro é Livro, na Amazon. É, eu só porra, compro livro na Amazon, é verdade. disparadamente. E assim, a Amazon tem seus clientes, né? Um cara mais exigente, é um suporte mais criterioso, né? Eles batem muito sim, em cima com os vendedores. Existem punições, eles te desligam do dia pra noite, sim, também, com punição. Então, assim, é muito correto. Eu gosto. A Amazon tem sido muito interessante na nossa operação. Muito interessante. Que a gente entrou com perfumaria, né? Então, Sim, sim, você comentou é, dos perfumes é. agora lá. E essa coisa eu comentei do TikTok Shopping, eu esqueci o nome, tem um termo, se é live commerce, acho que é o termo que é correto. Que bombou nos Estados Unidos, na China já tava muito. E eu não sei se chegou a ver aquela reportagem na China, num shopping, como se fosse um shopping, que o cara aluga salinhas Não. pra fazer a venda online. Então, Ah, tá lá a chinesinha lá, que é uma chinesinha influencer lá, sei lá, com um monte de roupa. Aí ela abre lá no TikTok ao vivo e ela vai colocando a vestir na roupa. Quando ela veste lá uma jaqueta, ela tá literalmente fazendo demonstração da jaqueta. E online mesmo, a jaqueta, você que tá do lado de cá, já aparece o preço. Já aparece em Uhum, torno dela, uhum. já aparece o preço, você clica, já vai direto pro Top, checkout, já vai direto pro link do checkout, você pum, já tá despachando, cara. top. Falou que tem coisa que chega no mesmo dia. Que Né? legal. Então eles vincularam a questão da venda ao vivo, é uma venda ao vivo, com uma eficiência absurda na logística, né? Que é o que a gente. Eu até falando, é engraçado a gente falando sobre isso, porque quando eu me pego, eu sempre fico nessas conversas com vocês, qual é o meu comportamento como consumidor. E realmente, ó, tem coisas que eu compro na Amazon e tem coisas que eu Uhum, compro no Mercado uhum, Livre. uhum. E tanto os dois me chamam a atenção, e eu nunca fui para os outros por conta da eficiência para mim da entrega. Exato. Cara, é fantástico. O Mercado Livre, nesse sentido, Não, é disparadamente. cara, é fantástico. E a Você segurança compra, também, você né? tô aqui, pum, bati aqui, eu cheguei à noite em casa, tá lá na Exato, portaria, o negócio chegando meia, o porteiro lá batendo 11 horas da noite, chamando, dando coisa, fazendo que exato, chega coisa na portaria, é assim, parece que os caras entregam 24 horas por dia, exato. é impressionante. Falando sobre esses vídeos, quem faz isso há muito tempo, para analisar qualquer dia à noite, tipo umas 9 da noite, entra no Alibaba, Alibaba. procura algum produto que além de estar ali, eles ficam tudo ao vivo. Eles ficam Nunca olhei, nunca. falando dos produtos tudo ao vivo, já mostrando e com interação no chat ao vivo direto, Uhum. né? E o Alibaba, ele faz isso, cara. Há muito tempo já. E o Alibaba tem um negócio muito interessante, porque assim, O você vai. Alibaba não pegou no Brasil? Perdão, mas não pegou? Qual foi? Taxação, né, Taxação, né? cara? Tava pegando Tava forte. pegando, né? Porque tava Tava, naquela época, a gente tava. conseguia trazer, não tinha o imposto da blusinha lá, Da antes do imposto blusinha. da blusinha. Aí veio a blusinha e acabou com tudo. Você viu que é engraçado, né, nessa ponta. Você viu que arrebentou com a receita dos Correios. Os caras taxaram a blusinha e isso teve uma queda. Eu não vou lembrar a percentual, não, pra não cometer nenhum. Já tá gravando aqui, não vou cometer esse erro, mas a queda é. Mas assim, a queda foi brutal da receita dos Correios depois que eles começaram a taxar a blusinha. Porque o correio era o caminho, né? O principal Exato, caminho de principal caminho. recebimento. Isso. DHL, outro era muito FedEx, é muito caro, você usava correio. E ele tinha tomado uma proporção gigantesca na receita do correio. E com a taxação, levou quase a zero. Falou que não chegou a zero, mas assim, poxa, é um décimo do que era, até antes da tributação. E o louco não foi só isso, né? Porque você vê que eles anunciam a taxação e na sequência fazem aquele acordo com a Magalu. A Magalu que está distribuindo agora as mesmas lojas da Shopee. Exato. E é muito louco porque quando a gente olha para isso, porque quem reclamava disso, e eu até acho justo, o Eduardo tava aqui, a gente conversou sobre isso, falou, pô, ele é confecção, ele falou, pô, não é justo eu pagar tudo isso aqui de imposto, produzindo uma roupa aqui, Uhum, e o cara trazer de lá zero. Falou, uhum. tem razão, eu acho que Nesses pontos, sim. tá certo, faz todo sentido. Uhum. Agora, da mesma maneira que os caras falaram que, então, perfeito, então vamos incentivar a indústria nacional, isso. Aí a Magalu faz a parceria e a Magalu tá importando. Quer dizer, se eu quiser pela Magalu, eu compro da Shopee, mas Uhum. eu não compro pela
Não dá pra entender, cara. Eu digo no sentido de o que você tem que de fato fomentar, né? Há uma distorção interessante em relação a isso. Uhum, E voltando, acho que no início do nosso papo, da dificuldade de ser empresário e as dores que a gente passa no dia a uhum, dia, o quanto de fato, qualquer medida que isso, onde se aponta, dependendo é como se fosse o vendedor, né? Dependendo do estímulo, se o estímulo errado vai te levar para o lugar errado, né? exato. E quando os caras pesam a mão, parece que não fazendo o real estudo do impacto desse troço no dia a dia, na operação, das pessoas, na verdade, é que gera esse caos todo. E a gente vive essa imprevisibilidade plena sobre tudo. Você sabe ou não sabe a alíquota. O peso do imposto, ele é importante pra gente, né? E, cara, a gente fala muito e conversa muito com o pessoal. Fala, gente, hoje dever imposto é muito caro. É muito caro. Você sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Uhum, É muito caro. Porque ele representa uma fatia importante do seu faturamento. uhum. E o não pagar ele, a penalidade é muito alta. É Muito alto. muito alta, é muito alta, é muito alta, é muito alta. Complicado. E não tem muito o que fazer, cara. É como você falou novamente, ó, a Não, regra do jogo é não essa. tem, não tem o que fazer. Não sei se alguém um dia vai olhar pra isso de alguma forma mais coisa, mas deveria, porque a gente, como brasileiro, a gente é um consumidor pra caramba, Deveria. a gente consome pra caramba, brasileiro, né? Exato. É um povo que consome, é criativo pra caramba, porque mesmo de todo esse cenário, cara, tá sempre se reinventando. É. Essas tecnologias pegam aqui primeiro antes de qualquer lugar. Qualquer tecnologia saiu lá fora, Brasil é disparado um dos Eu costumo primeiros. dizer que se algum empreendedor no Brasil deu certo aqui, ele dá certo em qualquer lugar do mundo, meu irmão. É, verdade. Qualquer lugar do mundo. Porque o jogo aqui não é para amador. Aqui o jogo é para guerreiro de verdade. E quando eu falo isso, não é só resiliência. Não é só isso. É o Não, é lidar com. reinventar da coisa. É É lidar com lidar todas as com as dificuldades, Jorge. pancadas que você toma diariamente. Então não é para amador. Não é O mesmo. cara dá certo em qualquer lugar do mundo, cara. Pode ter certeza que eu tô falando. Não, eu também concordo, concordo. O tamanho das questões que nós temos que lidar, a gente também, eu acho que um outro colega que teve aqui, a gente conversou sobre isso. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem que lidar com tudo. Pô, a gente pode estar aqui, caiu uma água, vai começar a chover. Uhum, Pode dar uma tromba de uma água, parar o metrô, uhum. parar a marginal, Acabou. acabou tudo, parou Acabou. tudo. Se o cara tem uma entrega pra fazer, já não fez mais. Acabou. Se tinha prazo pra cumprir, não cumpriu Exato, mais, exato. porque o rio alagou. Uhum. Em São Paulo, hein, cara? A gente tá em Exa São Paulo, o centro do país, de uma maneira geral. O centro do país, centro econômico do Brasil é exato. São Paulo. Exato. A gente faz a máquina girar o país inteiro. Uhum. E aqui a gente tem que lidar com tudo, toda a gente tá se olhando pra isso, tendo que, de alguma maneira, encontrar uma saída pra isso. Então, seu colaborador não consegue chegar em casa porque tem uma dificuldade no metrô que não pegou, Exato. o enchente que deu, a internet que caiu. Exato. É foda. Eu não conheço tanto o mercado lá fora, eu já vi um pouquinho do americano. Eu converso, eu tenho uma relação de família, né? Uhum. E as vezes que a gente conversa sobre ter negócio, e quando ele fala das dificuldades dele lá, pô, não sei o quê, eu falo, cara, poxa, você não tem noção, velho. Aí quando eu começo a falar um pouquinho dos exemplos do que a gente Aham. enfrenta, ele fala, você tá maluco, cara? É, cara. Como assim você não. Como assim não tem que pagar isso? Mas como assim eu não posso contratar? É engraçado ele falar, como assim eu não posso contratar uma pessoa? Pagar lá uma semana e não quero mais, não dá mais, ela vai embora e tá tudo certo. Pode, cara, não é assim. Não é assim, não. Aqui no Brasil não é assim, Não não. é, cara. Não é assim. Mas infelizmente, cara, isso aí vem de uma cultura e de uma educação é, de gerações, cara. É difícil. O Brasil, ele acaba sendo excelente para alguns pontos e terríveis para outros, porque o próprio colaborador em si, grande parte, já tem uma mentalidade fixa que é aquilo e ponto final. E quando qualquer coisa o desagrada, ele tem uma lei forte que protege com que ele consiga agir entendeu? De má fé com algumas situações. E acaba se acostumando com isso e vivendo disso. Quantas pessoas já trabalharam comigo, cara? Já tive N decepções com isso. Enfim, hoje, graças a Deus, tem um time top Você tá falando do seu que time é hoje lá, cara. maravilhoso. Que eles acompanham esse raciocínio, eles sabem o que é empreender, porque eles empreendem comigo. Só que a diferença é que a gente empreende no único CNPJ, que é o meu, Uhum. e todo mundo empreendendo com a mentalidade acima, né? Sair um pouco daquela bolha que é nada contra, mas a bolha do CLT em si, pensando fora da caixinha, agindo fora e ganhando valores E que o que mercado você. não. Eu acho que onde você acertou nisso, esse é um ponto acho que legal também pra quem. Quando você se acertou nessa.
gestão com o seu time, nessa proximidade que você acabou construindo com eles? Não só proximidade, mas esse compartilhar valores, ou valores do ponto de vista, né, de mentalidade, passar isso pra ele, treiná-los dessa maneira, forjar a galera para que elas sigam nesse mesmo objetivo. Dado que você trabalha com meta, né, cara? Sim, É venda, é meta, sim, né? Na verdade, você só tem vendedor lá. Em tese, só sim. tem. É. Todo mundo é vendedor, Todo mundo é né? Todo vendedor. mundo é vendedor, né? Todo mundo tem Vendedor é funções, mas é meta, vendedor. então no final é todo mundo vendedor. Como é que foi pra acertar? No que você tem hoje? Qual foi o ajustamento e aí? Qual que, não é a fórmula mágica, Olha só, mas qual foi o grande presta gatilho? atenção nisso aqui. Os Segredos do Lobo. Jordan Belfort. Já, não dá. Ok. Famoso Lobo de Wall Street. Ok. Sim, ali tá um insight assim, fenomenal. Eu ministrei curso de vendas muito tempo, quando eu estava no Rio, aqui em São Paulo também. Então, como eu falei, eu sou especialista em vendas de alto impacto, né? E tem algumas teorias que a gente utiliza, algumas técnicas que a gente utiliza na construção de vendas que eu trago para minha gestão. E é base isso aí. Então, o time em si já é educado, né? E convive com esse tipo de gestão e pensam dessa maneira. Então, a gente faz uma construção interna, muda essa chavinha, vamos viver o diferente. E eu costumo dizer que a gente se fecha numa bolha nossa, nos problemas nossos e nas soluções nossas, que a gente possa apresentar de tal forma. Então, o crescimento do time em si versus empresa eles caminham junto, porque eu enxergo todos como co-sócios do meu negócio. Então, todos têm participação de alguma maneira, Em alguma de coisa, né? alguma coisa, de alguma maneira, em todas as campanhas do mês da empresa. Isso faz com que você não tenha o ato de estar, e sim de pertencer ao negócio. É muito diferente. Você estar, é a mesma coisa. Você tem uma casa e você tem um lar. Uma casa é só um imóvel, um lar é uma construção de algo. Então, ponto. A gente constrói isso aí. Então tem essa relação afetiva muito próxima, e eu sou um cara extremamente de boa com muita coisa, abertaço assim a tudo, a ouvir, a se reinventar. E eu não sou um cara que eu não deixo as coisas acomodarem, entendeu? Eu não implanto rotina. Então cada mês é uma bomba diferente. Eles esperam que ansiosos por isso mesmo, porque eles já se acostumaram com essas bombas do mês eu trazer. Quando eu digo bombas, é lado positivo, assim. São Sim, sim. campanhas São surpresas, desafiadoras, são coisas entendeu? diferentes que você vai E eu fazendo. gosto de trabalhar nessa dinâmica, Você assim. falou daquele negócio pra mim ali fora que eu achei muito legal, aquele negócio da carta. Aquilo ali É. foi, como que Não, funciona? Esse esse negócio mês. esse negócio da carta eu achei legal, do É. balão. Todo Eu mês eu adoro essas faço coisas. campanhas, assim. Eu faço campanhas diferentes, né? Eu sou meio loucão pra isso. Eu faço campanhas diferentes dentre as metas, né? Então todo mês eu bolo algo diferente. Esse mês eu falei, pô, esse mês vai ser a carta premiada, entendeu? Então tem algumas regras da produtividade que eu adequo. Então você tem que cumprir essas regras de produtividade, desde horário, postura, desde de conversão de vendas diária, atingimento de metas. Então, tem essas regras que você cumprindo essas regras lhe dá o direito de tirar tantas cartas de acordo com o teu faturamento. Ficou complexo? Dá pra entender? Não, dá pra entender. Entendeu? Então, beleza. Por exemplo, você vendeu X reais no É. mês e cumpriu as regras, você tem direito a 2, 3 cartas. Cada carta é um valor que E fica essa nesse carta é como se fosse um baralho. papel, uma carta Uma mesmo. carta, você tira essa carta e tira um Então, tem valor. várias cartas lá, o É. cara ele atendeu todos Os os requisitos, requisitos, eu tenho ele tem direito de ir lá e puxar uma carta. Exato, exato. Quando eu virar a carta, tem lá É, um valor de é, bônus, o prêmio. um prêmio. Então todo É mês a gente. dinheiro, e é dinheiro, Dinheiro, dinheiro o prêmio. dinheiro, dinheiro. Legal. Faça-me rir, né? Então, Você falou do balão, então aí você vai mudando. eu vou Esse mudando mês todo foi mês. carta, outro mês foi Aí estourar no o outro mês foi o balão. balão, aí tipo balões azul e balões vermelho. Balões azul são benefícios e balão Vermelho. vermelho é sacanagem, entendeu? Entendi. Então, assim, descumpriu alguma coisa do mês, eu já faço obrigatoriamente que você estoure um balão vermelho, entendeu? Certo, Só que certo. também você ganha, com seus balões azuis, você ganha as premiações fortes, assim. Entendi. Então chegou esse mês, por aqui que as regrinhas do vermelho, pô, você mancou, você tirou um É, vermelho. falou, qual que é uma regra que o cara pode infringir que não, dentro desses... Cara, eu bato Você muito bate em quem em lá? produtividade. Produtividade. Não adianta você ir por ir. Você tem que ser produtivo. Então, no dia, a gente determina algumas ações, no croquisinho, entendeu? E a gente tem que atingir pelo menos essa produção São de. tarefas, não são ativa-tarefas até lá. É, Fazer não sei quantas ligações. Não sei exato, se exato. existe isso, né? Mas fazer tantas ligações e Não, hoje não existe mais isso, mas Existe assim, mais. existem fatores que contribuem para que o dia seja produtivo. Tá bom. Então, eu faço esse lance do incentivo justamente para que você se mexa e seja produtivo o seu dia.
Então, assim, eu ouço muito lá, fala, caramba, cara, já é tipo 5 horas, meu Deus. Então, tipo, passa muito rápido, entendeu? Porque você tá ocupado produzindo algo, entendeu? Então, eu faço essas campanhas de incentivo para que nada mais você seja produtivo e não para comprar o teu tempo. E acaba sendo legal, porque um acaba cobrando o outro. Às vezes a gente faz uma campanha que determina que o time todo seja produtivo. Então, se você não fizer, você vai se penalizar por todo mundo, cara. Entendeu? Na corrente. Aí todo mundo acaba ficando ativo no negócio. E dá super certo. Assim, eu acho massa isso aí. Não, é fantástico. É. E geralmente esse tipo de. Quanto melhor você constrói esse ambiente, uma coisa também que eu falo aqui muito na Relax, a gente fala muito sobre time, e eu falo pra galera, pô, a gente chama a gente de time, a gente se reconhece como um É, time, claro. porque é um time mesmo, Sim. porque num time todo mundo é importante, cara. Exato. É do goleiro ao centroavante. O cara não fez gol se o goleiro não defender, não adiantou nada. A vitória só vem se todo mundo cumprir o seu papel. Exato, exato. Ninguém E, faz nada sozinho, né, não cara? faz nada, É. ninguém faz nada sozinho. E eu acho muito legal, principalmente porque quando entram pessoas na equipe que são fora, ou a mentalidade não tá dentro disso, não deu match, Uhum. a própria equipe de alguma maneira acaba. Não é que a equipe expulsa a pessoa, mas a palavra não é expulsar. A pessoa se auto-sai, né? Ela Não tem acaba como. saindo porque Não é o ela não ambiente. dá aderência pra ela naquele Exato. ambiente. E é natural. Porque eu gosto muito dessa frase. Cara, tá tudo bem, meu. Ó, tá tudo bem. Você não se adaptou aqui, tá tudo lá. Cara, a gente é amigo. Beber cerveja a gente toma com todo mundo. Uhum. Agora, às vezes, trabalhar não vai rolar com todo Exato, mundo. exato. Eu costumo dizer que eu trabalho muito essa mentalidade empreendedora para tudo, né? Porque eu sou assim, não tem jeito. Porque é difícil você compartilhar projeto e falar de sonhos com quem não sonha. Quando você fala de sonhos para quem não sonha, você ofende. Então, todo mundo tem que sonhar, todo mundo tem que estar nessa vibe junto, entendeu? Senão, não adianta eu compartilhar todo o sonho do mundo ali, que você está ofendendo essa pessoa porque ela não tem sonho. Não faz sentido, né? Então, assim, todo mundo tem que sonhar, todo mundo tem que produzir, e não adianta só sonhar, você tem que produzir. Para produzir, você tem que ser produtivo, tem que fazer com que realmente seu dia valeu a pena de tal forma. Né? Você tem que voltar para casa e falar, porra, dever cumprido, porque meu dia hoje foi fantástico. Eu consegui fazer tantas conversões, eu voltei com tantos resultados, estou ao caminho de uma meta final no qual eu almejo, e beleza, cara. Entendeu? Mas para isso existe métricas. Não adianta a gente reclamar, cruzar os bracinhos e só fazer essa oração. Eu Tem que adoro fazer essa eu parte, né? falo muito aqui com o pessoal nesse sentido. Cara, o que a gente tem que aproveitar demais o dia que nós estamos aqui. Hoje a gente tá. O dia e a nossa vida ela é cheia, cheia, cheia de contratempos, eventos inesperados. Se eu acordei hoje de manhã, estou trabalhando. A galera é toda remota, né? Como eu te disse. Acordei de manhã, tô lá, conectado, 8 horas. Cara, faça o seu melhor naquele dia. Uhum, Entregue tudo que você puder. uhum. Naquele dia, porque naquele dia. Porque amanhã você pode. Acontecer, sei lá, Você não você sabe. ficou doente, alguém. Vários contratempos ou intempéries vão ocorrer que vai não te permitir tá, você essa disponibilidade. E geralmente o trabalho só tá atrasado. No nosso caso, tem muito desse fluxo, né? Uhum, As coisas atrasam, principalmente elas atrasam, ou você tá trabalhando sempre na urgência, porque quando você, naquele momento, naquele dia que você tava disponível, você não deu 100%. exato. Você não trabalhou, e eu não tô nem falando fazer hora extra, não tô falando disso não, cara. Eu tô falando daquele horarinho das 8 às 18, com as pausas naturais. Uhum, Se você for 100% focado no que uhum. tiver que fazer, vai dar tempo, vai dar conta. E quando não tiver dando, a gente vai perceber, falou, pô, realmente, ó, tá todo mundo aqui da equipe fazendo 100%. No meu caso, essa é uma medição, né, que a gente Uhum. tá fazendo. Ó, tá todo mundo aqui pá, batendo lá no cima, no máximo de produtividade, trabalhando. O cara não tem um segundo e mesmo assim, não, tá, não, talvez precise de mais gente. Talvez pessoas, ou a tecnologia não é suficiente. Hoje eu ponho muita tecnologia, sabe, Diego? Eu acredito mais nisso. Eu também. Tem gente, mas tem tecnologias às vezes que pode ajudar nesse processo. Tem que colocar mais gente. Mas não deixe. A gente tem uma reunião aqui toda sexta-feira. É, a gente faz uma reunião com o time, né? E ela vem desde a época da pandemia. Na época da pandemia, obviamente, era aquela conversa semanal, porque tava todo mundo remoto, era uma Uhum. novidade. Pra saber como é que tá todo mundo. Eu perguntava, pô, e aí, como é que tá? Tem alguém doente na família? Porque foi um período difícil ali, naquele ali Horroroso. foi complicado, né? Muita gente perdeu. Eu perdi meu sogro na época, e enfim, foi muito difícil, foi muito difícil pra todo Foi. mundo. Um terror. Mas e nem foi por causa do Covid em si, mas ele foi naquela época, numa época difícil, velório. Sim, chato, né? Tudo É. complicado. Mas e aí, isso acabou virando uma rotina. Então, toda sexta-feira eu paro eles todos, durante uma hora, e a gente bate papo, cara. E aí, como é que foi a semana? Tivemos uma semana produtiva, compartilhamos cases importantes, às vezes, pô, um elogio que a gente recebeu de algum cliente, alguém que recebeu diretamente, compartilha com todo mundo. Quem falou elogio é de todos. Da Uhum. mesma forma também, como veio uma crítica ou alguma reclamação, a gente também aproveita essa oportunidade para Exato. compartilhar aí com todos, né? Falou, gente, ó, temos que melhorar aqui, ajustar aqui.
E eu sempre repito isso. Falo, cara, você tá aqui hoje, faça o seu melhor. Mano. Exato. Trabalha, foca. Porque amanhã você pode não acordar bem. E pode acontecer, seu filho não vai estar legal. Sei lá, uma série de coisas. E sabe, Diogo, é engraçado a gente ter. Não é que a gente tem. A gente, obviamente, quando você. Eu tenho uma equipe maravilhosa e eu, puta, me orgulho muito dela, como você tá falando. Uhum. Realmente, sou um cara muito abençoado, Uhum. cara. Acho que. Mas eu sei que essas bênçãos não vêm de graça, elas vêm porque a gente tem, de alguma maneira, feito, trabalhado em direção a ela, né? É o É reflexo, isso que né, cara? eu acredito Tudo é demais nisso, reflexo, cara. né? É muito bom. É. Então, ter uma equipe importante pra você Tá doido. é a coisa mais importante que tem, Não, né? você não faz E nada aí que sozinho. tá. E esse que é o empresário de verdade, cara. É aquele que dá valor. E dá valor de fato. Uhum. Todo mundo, não tem um cara que eu tenho aqui, meu. Só as empresas que estão. Não tem um. Você vai falar, pô, minha equipe. O cara que só fica. Não chega na minha mesa lá, falou, pô, Dalton, minha equipe aqui só tem tranqueiro, ninguém trabalha. Cara, pelo contrário, os caras estão todos falando, pô, meu time é foda, É, cara. cara, Meu quando time isso é. acontece, o erro não tá A no seu vibe, time, o erro tá em você, você. É a exatamente. mesma coisa que você, quando você fala alguma coisa pra alguém, o erro não tá em quem não te entendeu, e sim da maneira que você se comunicou. Então vamos parar de terceirizar e vamos, né, Assumir a assumir a responsabilidade. responsabilidade e curar o problema na raiz. Você é o reflexo da sua equipe, cara. E a Sua equipe é gente é ruim o porque você é espelho. ruim. Exatamente. E a gente é o. A gente falou muito de espelho, É. inspiração, mas sem dúvida nenhuma, nossa vibe, né? Nossa vibração. Exato, exato, O jeito que a gente vibra, vibra neles. Não exato, tenho dúvida disso. exato. Também não. Tanto que acho que o melhor orgulho que eu posso ter na vida é quando um cliente fala, poxa, Doutor, eu falei com fulano de tal, como se eu estivesse falando com você, o mesmo nível. Pá, poxa, então Show de significa que eu fiz bola. meu trabalho. Show de bola. Se você tá sendo atendido por eles, puta, eu fiz meu trabalho. Então, meu Exato. trabalho. Eu tenho que garantir isso, cara. Eu tenho que garantir Exatamente. algumas coisas, e essa é uma delas. Essa é uma das Exato. minhas obrigações, né? Exatamente. É isso aí. Não, cara, Show. muito bom, muito bom. Pô, Diagão, cara, obrigado, cara. Só tenho que te Obrigado eu, agradecer por você cara. ter vindo, aceitado o convite, essa nossa experiência aqui, compartilhada aí, pô, sua história, uma história rica pra caramba. Com certeza, o projeto aqui vingando a coisa, seguindo, Sim. voltar aqui pra Bora. gente falar de outras coisas, outros Bora. assuntos. Porra, incentivo total lá no seu projeto, cara. Eu Legal, tô aí, se obrigado. precisar também, Obrigado. estaremos lá. Que se Show. for do que for, pra trocar ideia, pra Bora. compartilhar, o que for, Tamo pode junto. contar com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado eu, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio, pela assessoria, pela Riolex que está na minha vida aí, cuidando das minhas coisas. Bem legal, bem bacana. Tô super satisfeito. Obrigado de verdade. Hoje eu vim de longe, hein? Veio de Tô longe, o cara 550 quilômetros veio pra de tá aqui, cara. Araçatuba, o cara veio direto de Araçatuba, tirei o cara lá da toca, lá da Imagina? Araçatuba, de Olha Araçatuba, só, vim cara. pra São Paulo, É. dia com frio, porque lá tá um calor do Chuvoso, caramba, tá? lá. Ó, saiu do calor pra ir pro frio, a É isso aí, chuva, mas valeu a pena. mas veio. Obrigado, foi top. Parabéns pelo projeto. Espero que realmente dê continuidade à equipe. Top aqui. E deu tudo bem, tudo certo. Muito Obrigado, bom, gente. muito obrigado. Então, gente, acho que é isso. Acho que no dia de hoje, acho que fica como um ensinamento, uma lição. Além de toda essa parte, acho que a importância de um time bem estruturado. Nós somos um reflexo e inspiração. O que nós vibramos, o que o Diego tá dizendo da equipe dele é isso. A vibração dele é o que vai vibrar lá. Como o time dele vibra, como o time dele desempenha. Eu acho que é isso. O e-commerce em si é uma ótima solução, uma ótima oportunidade, desde que seja bem projetado, estruturado, independente do tamanho que você esteja começando. Mas começar certo, como ele disse, a frase dele, né? Comece certo. Porque o que começou errado, com certeza vai terminar errado. Então comece certo. Comece com um bom planejamento. Acho que sempre vai valer a pena. Planejar nunca é demais. Planejar, com certeza, ele te evita cometer. Talvez ele te evita, não, ele vai te gerar os atalhos que você necessita para vencer no seu projeto. Obrigado a todos, até o próximo episódio.